Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Bora lá? Amigos, já pode começar? Já tá, Bruno, pode ir. Amigos palmeirenses de verdade, estamos para mais uma live do nosso canal. Hoje estamos um pouquinho atrasados aí por alguns problemas, mas estamos aí. O nosso amigo Marlon, que é bancada fixa aí. Bom, Marlon, boa noite. O Thiago aí, que depois de algum tempo volta a participar com a gente. Boa noite, Thiago. Muitos assuntos para falar dessa semana com o Verdão. Já vamos para a nossa primeira pauta, que é sobre o jogo de domingo, né? América Mineiro e Palmeiras lá em Minas. O jogo do Brasileiro, um jogo que o Palmeiras aí precisa da vitória aí para se manter no G4 e tentar encurtar a distância para o Botafogo, hein? E o América Mineiro é o 19º colocado. Começando com você, Marlon, como é que você vê esse jogo? Beleza, Brunão. Boa noite a todos aí. Boa noite ao Tiagão aí. Fazia tempo que a gente fazia uma livezinha por aqui, né? Galera do chat foi entrando aí. Boa noite a todos. Boa noite. Cara, é aquele negócio, né? Quer brigar ainda pelo Brasileiro, a obrigação de ganhar e ganhar bem do América. Simples e rápido. Não tem muito o que se falar, não, né? Claro que o América teve alguns pulos fora d'água esses últimos jogos, né? Quase que eliminava o Corinthians na Copa do Brasil, né? Chegou nas quartas de final, muito bom para eles. Mas, cara, é Palmeiras e América. Na casa dos caras, mas é Palmeiras e América, cara. Palmeiras conseguiu encontrar novamente a vitória no último jogo, contra o Fortaleza. O que precisávamos, encontrar, não jogando tão bem, mas precisávamos encontrar a vitória. E agora é sacramentar essa volta aí de psicológico bom, né? Voltar aquele futebol bom, por dois motivos. Primeiro, porque a gente não pode se desgarrar muito da galera da frente do Brasileirão. Esse é o primeiro passo muito importante, visto que a gente não tem a certeza de ser campeão da Libertadores, para garantirmos a nossa participação na Libertadores do ano que vem. E o segundo ponto é porque nós temos o jogo do ano, na semana que vem, contra o Atlético Mineiro, pelas oitavas da Libertadores. Então, precisamos urgentemente voltarmos a ter aquele futebol legal, aquele futebol que enche nossos olhos, aquele futebol que, principalmente defensivo, né, sem levar tantos gols, né, que praticamente todo jogo a gente está levando. Então, é o jogo da busca por isso. É o jogo que a gente deve buscar isso para entrar com o pé direito, entrar com o time titular. Eu acho que não vai ter ninguém lesionado. O Dudu, ele estava lesionado, mas foi mais poupado do que lesionado, né? Foi um desgaste físico para não lesionar. Então, creio que a gente vai estar 100% contra o Atlético Mineiro. E esse jogo vai ser usado para isso. Tentar entrar com força máxima, vencer bem o América Mineiro, e aí a gente empurra a pressão mais para o Atlético, que eles também estão bem pressionados, que estão aí, se eu não me engano, 7 jogos sem vencer, juntando todas as competições. Eles também estão numa pressão absurda, só que outra vez, não se dá para se comparar Atlético Mineiro e Palmeiras no momento desses últimos anos. Acho que no momento da história não se compara Atlético e Palmeiras, né? Mas falando dos últimos anos, é isso. Então, basicamente é isso. Ganhar bem do América e dar esse passo legal para a gente psicologicamente ficar bem, né? Conturbou demais aí essas últimas semanas, com tudo. A gente vai chover numa olhada aqui e falar outras coisas, mas conturbou demais, afetou o grupo, afetou o Abel, a gente viu isso nas coletivas dele. E é vencer bem e entrar com o pé direito lá contra o Atlético. Perfeitamente. Thiago, como é que você vê esse jogo aí, né? Fala, galera, boa noite. Reflexão Palmeiras na área, da hora estar aqui com vocês. Faz tempo que a gente não se vê, me perdoem aí pelo hiato, né? Tô com algumas questões técnicas para resolver, mas hoje estamos aqui com vocês. Cara, falar de Palmeiras, é claro que a pauta lá na frente ainda vamos falar sobre contratações, mas o clima que o Marlon comentou, né? O climão com a Abel, com diretoria, passa muito por essa incompetência, essa fragilidade que o Palmeiras tem nos bastidores de realmente encantar outros jogadores para vir vestir a nossa camisa. Então, acaba refletindo, não tem como, não adianta dizer que isso não afeta o campo, porque afeta, é visível que os jogadores não estão com aquela, vamos dizer assim, vivendo aquela fase, né, aquele ímpeto, parece que as coisas estão um pouco mais morosas, a perna está mais pesada, as substituições não estão ajudando, mas o Palmeiras tem que pensar jogo a jogo, agora não só no Brasileiro, mas na Libertadores, o negócio é baixar a cabeça e trabalhar, né? Trabalhar com o plantel que tem, com os jogadores que tem. Hoje não, né? Recentemente teve a notícia aí do Rames no São Paulo, então isso gerou também uma fumaça grande, querendo ou não, o muro do lado do nosso, então acaba refletindo também o que os caras fazem do outro lado do muro, pela rivalidade, pelo tamanho dos clubes e porque vão brigar com a gente nos campeonatos. Então,
O negócio é a gente não ficar tão para trás, mas o torcedor ele tem que apoiar, mas a diretoria precisa acordar. Eu acho que o momento do Palmeiras é esse, não dá para fugir muito disso. Perfeitamente. É um jogo muito importante, né? Porque o Palmeiras está a 12 pontos do Botafogo, né? Se ele ganhar, ele tem a chance de encurtar. Já foram 14, agora está em 12, né? Mas o Palmeiras ele tem a chance de encurtar aí a distância, se ele ganhar. Mas tem que também torcer para o Grêmio e torcer também para o Flamengo também não ganhar nos seus jogos, né? Então, eu acredito que não vai ser um jogo tão difícil, porque o Palmeiras, ele é o 19º colocado do América, que nem o Mano falou, ele teve um lampejo aí de quase eliminar o Corinthians e tal, mas está muito mal colocado, né? Então o Palmeiras, mesmo fora de casa, tem grande chance de vencer. Contra o Fortaleza, nós não fizemos um grande jogo, é verdade. Mas foi o suficiente para ganhar do Fortaleza. O Palmeiras foi melhor do que o Fortaleza. E é isso aí, 3 pontos à conta. E acredito que o Palmeiras tem grande chance aí de vencer o América Mineiro e chegar ainda mais preparado contra o Atlético. Caio, boa noite. Boa noite aí. Boa noite aí, Bruno. Boa noite, Marlon. Boa noite, Thiago. Boa noite. Pessoal do chat aí. Mais uma vez estamos aí para falar de Palmeiras. Mais uma resenha aí daquele jeito, só com fera do meu lado. Né? E chegando, desculpa o atraso aí. E segue o papo aí que na hora que chegar a minha vez eu falo. Já chegou na sua vez. Deixa eu ver na sua vez, pode vez? falar. Pô, então, já que eu tô... O tema é o jogo de domingo, Caio. Como é que você vê aí esse jogo? Essa veio quicando, é só... Cara, já que veio desse jeito aí, eu cheguei chegando, vamos lá, ó. Eu concordo com o que o Marlon falou. Se a gente quer alguma coisa no Campeonato Brasileiro, é um jogo que a gente não pode pensar num resultado que não seja a vitória. A gente tem um jogo importante no meio de semana, então não vai me espantar se alguns atletas forem poupados. E, ao mesmo tempo, eu não espero um jogo tão fácil pelo fato do América estar brigando contra o rebaixamento. Então, assim, o adversário vai fazer a parte dele aí, endurecer o páreo, aí a dureza do prélio vai estar presente aí nesse jogo. Principalmente se a gente estiver poupando o jogador. Agora, se a gente jogar contra o América e a gente tiver com boa parte do time principal, cara, aí não, com todo respeito ao América, a gente está falando aí da camisa mais pesada do futebol brasileiro, da América do Sul, uma das mais pesadas do mundo, e a gente não tem que pensar num resultado que não seja a vitória. E aí, cara, é diferença técnica, é diferença estrutural, é tempo de trabalho do treinador, é entrosamento. A gente, mesmo com as deficiências que a gente tem na reposição, tem esse pessoal da base aí, o Luiz Guilherme, que tá entrando aí, tá firmado no elenco profissional, cada vez mais aí tem feito bons jogos. Eu acredito que daqui para frente o mesmo pode acontecer com o John, ele ainda, por ser garoto, né, e tá nessa fase de maturação também, conforme ele entrando mais, eu acredito que ele vai se soltar mais, já deu para ver que ele tem um bom potencial, e chegando lá no América, talvez aí é uma partida até, como que eu posso falar, até propícia para jogadores menos experientes, tá? Independente aí de qualquer resultado ou de quem joga, o Palmeiras tem que fazer a parte dele, porque, assim, a gente pensa, o Botafogo disparou, só que a gente não para, às vezes, para analisar que o Botafogo acabou de trocar o treinador, estava dando super certo com o técnico, e pode dar super errado com o outro. Então, quanto mais o Palmeiras fizer a parte dele, melhor vai aproveitar as oportunidades que aparecerem. E a gente ainda está numa reta final de primeiro turno. Ainda tem muita coisa para acontecer. Então,
mas historicamente nunca se reverteu essa vantagem de tantos pontos na frente. Tudo um dia acontece pela primeira vez. Tudo um dia acontece pela primeira vez. A gente não pode ter aquele pensamento, nunca ninguém reverteu, não vou ser eu que vou reverter. A gente pode pensar sim que, poxa, quem sabe eu sou o primeiro. E eu acho que o Palmeiras tem que ir com a faca nos dentes, tem que ir lá pensando nesses 3 pontos, com todo respeito ao América Mineiro, são times que estão na prateleira diferente. Então, o Palmeiras tem que fazer valer essa diferença. Perfeitamente. Você que. O chat, quem está cuidando do chat? É você, Thiago, né? Cara, eu tô sem o acesso aqui do chat, mas dá pra gente ir comentando o que a galera escreveu, né? Tá bom, Mas comenta o chat aí. só para incrementar, é muito engraçado essa parada de nunca ninguém fez, assim como nunca ninguém ganhou 11 brasileiros, né? Ou alguém ganhou além do Palmeiras. Acho que esse é o pensamento. Ninguém nunca fez, o Palmeiras pode fazer, assim como ele foi o pioneiro a disparar o tanto de títulos, né? Mas enfim, aqui no chat tem uma galera, o Massa Alviverde está comentando aqui, ó, o Palmeiras deve trazer um volante da Série B, C, D e o volante da Ponte Preta. Aí, ó, de leve, aquela cornetada do Maurão. Aliás, o Maurão tá fazendo falta aqui na live, né? Quem conhece o Maurão da Massa sabe. Segue ele lá no @massalviverde, que é muito massa o trabalho dele, literalmente falando. Tem o Rafa dele ontem foi muito legal, por sinal, viu, meu? Rendeu bastante. Mais de 3 horas de live ontem. Meia-noite. Acabou meia-noite. Aí já não é live, né, cara? Aí é podcast. Muito gratificante. E pelo conteúdo, a forma como as coisas aconteceram também. E pô, sim, fazer a live junto com o Mauro também é sempre muito legal. Tão legal quanto com vocês aí. Top. Entretenimento puro. Aí o Rafa Júnior Palestrino tá comentando aqui, ó. Boa noite, meus amigos. Deixando o like. É isso, né, galera? Quem estiver chegando aí, ajuda a fortalecer o trabalho. Deixa o like e compartilha também o link da live na resenha. Todo mundo tem aquele grupo de resenha, né, no WhatsApp sobre futebol. Mesmo quem não é palmeirense, também dá essa fortalecida, porque o trabalho da mídia alternativa depende aí do boca a boca ou do tela a tela, né? Vamos nos ajudar. Vamos para cima aí, Brunão. Continua a pauta. Bom, o próximo tema é justamente sobre esse tema do brasileiro, né? Palmeiras conseguiu uma vitória depois de 5 jogos sem vencer no brasileiro, ganhando Fortaleza, né? A questão é, será que agora o Palmeiras vai embalar de vez o brasileiro? Começando com você, Caio, o que você acha isso? Foi uma vitória que ajudou o Palmeiras a respirar, né? Fazia um tempo que o Palmeiras não se contava com a vitória. Na sua opinião, o Palmeiras agora vai embalar? O Palmeiras tem tudo para embalar. Palmeiras tem tudo para embalar. Eu acho que a sequência mais indigesta, até a nível de calendário, ela já passou. O Palmeiras, nesse período aí que teve essa oscilação, tivemos aí jogadores suspensos, jogadores lesionados, então a gente hoje está com a maioria do time titular aí à disposição. Então, imagino que isso seja de grande importância para que essa fase de oscilação possa fazer parte do passado, para que o Palmeiras volte aí a ter aquela consistência que a gente está acostumado a ver. Oscilar, toda equipe um dia oscila, então não é porque aconteceu isso e porque foi eliminado da Copa do Brasil que a gente vai deixar de apoiar, deixar de acreditar. Né? Os caras que estão lá são os mesmos, o treinador que está lá é o mesmo, e a gente torce aí para que o banco seja um pouco mais, tenha um pouco mais de novidade, né? Novidade boa, embora a gente vai falar aí sobre isso daqui a pouco, mas pelos fatores aí, né, dos titulares à disposição, Bruno, eu acredito sim que é de extrema importância aí para essa oscilação fazer parte do passado. Palmeiras aí reencontrar o caminho da vitória e com isso, quem sabe aí fazer nossa parte, torcer pelo tropeço aí dos que tiver na frente para a gente
conseguir o melhor resultado possível aí também no Campeonato Brasileiro. Perfeitamente. Thiago, o que você acha? Você acha que agora o Palmeiras embala de vez? O problema do Palmeiras, eu até comentei isso lá na página, lá no Reflexão. Eu até comentava esses dias com a minha mulher e falei sobre isso na página. É que o problema é que o Palmeiras estava tão bem que na hora que ele voltou ao normal do futebol brasileiro, que é ganha, perde, empata, isso gerou uma estranheza, né? Mas não é que o Palmeiras entrou numa fase ruim, ele só normalizou. Ele estava extraordinário e voltou a ser um time regular, né? Como todos os times brasileiros. Então, eu acho que ele embala, sim, foi uma vitória importante contra o Fortaleza, porém a gente tem que ter a noção de que o time não está mal, ele só precisa de um suporte melhor da sua diretoria em questões de contratações para ter um plantel mais forte no banco, como foi falado aí pelo Caio, cara. Acho que o Palmeiras embala por causa disso. Animicamente, o torcedor ficou mais contente. Eu, particularmente, fiquei muito aliviado com a vitória sobre o Fortaleza, porque mostra que o time tem poder de reação ainda para buscar o Botafogo. É claro que, como a gente falou, e eu até brinquei, é bem difícil chegar, sim, matematicamente mas futebol nunca foi matemática, nunca vai ser. Né? Assim como nós também já tivemos uma vantagem muito grande, quem não lembra de 2009, né? Tivemos uma vantagem bem considerável matematicamente e, infelizmente, não levamos o título aquele ano. Então, às vezes, isso pode acontecer com outros times também, porque é o imponderável do esporte. Mas, falando do jogo específico aí do Palmeiras e Fortaleza, foi importante ganhar e ganhar bem. Esse que foi o diferencial. O Palmeiras não apenas ganhou, ele ganhou bem, ganhou jogando um futebol relativamente fluido, ainda não é o nível que nós estamos acostumados, mas conseguiu se reinventar, porque algumas peças principais não estavam num bom momento. Apesar do Veiga ter feito gol, até o gol ele não estava tão bem, conseguiu ter um desenvolvimento maior depois do gol. E também teve a questão aí do Rony, que já não vive uma fase tão boa ultimamente, mas também conseguiu participar ali no gol do Breno Lopes, subiu para dar a cabeçada para poder dar o passe, enfim. E o Endrick, que ainda continua com uma cobrança maior do que um suporte, né? O suporte do Endrick é muito falho em questões de a bola não chega para o Endrick. Então é difícil você cobrar um artilheiro se a bola não chegar nele redondinha como tem que ser. Então, como a fase do Veiga não estava boa, a fase do Endrick, consequentemente, também não é uma fase muito boa. Mas, cara, daqui para frente é pensar jogo a jogo como o discurso do boleiro, né? Mas é bem verdade, porque o Palmeiras precisa, sim, pontuar, principalmente dentro de casa, isso que estava fazendo bastante falta. Acho que o problema não é perder e empatar, o problema é realmente perder pontos dentro de casa para times medianos, né? A gente comentava até na Copa do Brasil o quão sofrível foi o jogo lá do São Paulo e Corinthians, dois times que capengam tecnicamente, e o Palmeiras conseguiu não ganhar, né, do São Paulo, justamente por questões técnicas e por não ter um plantel aí a nível dos seus titulares. Então, acho que daqui para frente no Brasileiro não tem como fugir da pauta. O Palmeiras precisa sim ter um reforço extra-campo aí, animicamente. O Palmeiras precisa dar essa revitalizada, mas a vitória foi importante. Foi importante, acho que daqui para frente serão outros 500. Espero que o Botafogo se segure. Eu queria só fazer um comentário aí na sua opinião, Thiago. Eu concordo em relação à fase do Veiga, né? Embora acredito que por parte de muitos, tá? Não estou dizendo que é o caso aqui na bancada. A crítica ela é extremamente exagerada. Eu vejo algumas críticas aí ao Veiga, ao Dudu. Parece que o cara tá criticando o Navarro, Jailson. Parece que são jogadores da mesma prateleira. Eu acho que a gente tem que ir com mais cuidado, porque são caras que fizeram muito por nós, mas o ponto onde eu queria chegar era justamente a questão do Rony. O Rony, ele não tá 100%, né? Ele não tem jogado 100%, então vale a pena aí a gente pontuar que o cara ali torce o tornozelo, vai lá, pega o jogo lá contra o Fortaleza, e se não tenho certeza, me corrija se eu tiver errado, ele não foi substituído. O Rony foi substituído, não. Ele não foi substituído. Não, aos 50 minutos ele ganhou uma bola de cabeça que saiu o terceiro gol. Entendeu? Então, tipo, quando a gente fala aí de raça, a gente tá vendo aí o quanto o cara honra a camisa, e às vezes aí, pelo cara não estar 100%, não consegue desempenhar bem, ele acaba escutando críticas injustas.
Então, acho que o torcedor, de uma forma geral, deveria pensar um pouco mais no todo do que só aquilo que acontece no campo, aquela hora, tal, porque assim, é fácil falar, não tá 100%, não joga. Tá bom, não joga. Então é aí, você vai criticar o cara da reserva que entrar, que você fala que é fraco? Tem tudo isso, né? Tem todo esse contexto aí em volta de situações. O problema é que se o Rony não jogar, quem que vai jogar, né, Caião? Não tem ninguém para substituir o cara. O cara tá no sacrifício por incompetência da diretoria, que não traz alguém à altura, né? Exatamente. O Endrick, no caso, né? Assim, ele recebe, do jeito que ele tá posicionado, ele recebe bola na intermediária, normalmente de costa para o zagueiro, e, cara, não vai render. Não é a dele, ele é um jogador de explosão, ele tem que estar de frente, cara. Exato, Thiago. E assim, vamos supor que fosse a dele, porque ele já jogou assim na base. Só que na base ele tá disputando bola com um cara da idade dele, ele é um adolescente, o corpo dele, a biologia do corpo dele tá em formação, cara. Então você vai pegar aí um cara já adulto, com o seu corpo formado, é desproporcional a força. Você pode ver que ele cai em quase toda dividida. Entendeu? E aí, tipo, o pessoal acha que ele não tá fazendo porque ele não quer, porque tá com a cabeça no Real Madrid, porque é pé de rato. Não, visivelmente o moleque tá engajado. Eu acho que fazendo um gancho aí, cara, não é só questão física. Também o jogador que já é profissional, ele tem uma malandragem que o moleque ainda vai pegar. Posicionamento, Sim. Ele sabe pressionar juiz, ele sabe bater sem o juiz ver. Tudo isso o moleque ainda vai aprender com o tempo, né, cara? Então, acaba refletindo, é cirúrgico o que você está falando. Ele não está formado desde da parte mental até a parte física, então isso acaba refletindo. Está posicionado de uma forma que não favorece ele, e eu não digo isso por falta do Abel, isso não é uma crítica ao Abel, não tenho coragem de criticá-lo pela forma que ele trabalha o time. Às vezes ele erra, muito difícil. Mas falando de Endrick, eu acho que ele não posiciona o menino errado, é porque ele não tem peças, então ele acaba improvisando o moleque em alguns outros pontos. Então, isso prejudica o jogo dele, né, cara? Prejudica o jogo dele e talvez, né, seria a peça que ele tem para o que poderia ser uma solução no sacrifício do Rony aí. Que é os caras que revezam ali quando joga mais centralizado. Perfeitamente. Marlon, como é que você vê? Palmeiras agora em bala? Então, Brunão, vou pegar o gancho aqui, vou só pontuar mais algumas coisas, né? Os caras já falaram praticamente tudo e perfeitamente. Vou pegar o gancho aqui do Marcos Início, dando boa noite aqui ao Marcos, né? Que colocou aqui, acredito que agora vai, né? Dando boa noite ao pessoal. Temos que fazer nossa parte, outros times devem oscilar, creio. Né? Essa parte aqui, temos que fazer nossa parte, é o que eu venho dizendo. Se o Palmeiras voltar a fazer a parte dele, realmente, aquela parte que a gente já conhece de futebol planejado dentro de campo, taticamente o mais perfeito da América, cara, ninguém segura. Isso é fato, entendeu? Claro que o extracampo, que a gente vai voltar a falar, porque a gente precisa falar disso também, foi o que prejudicou, o que ainda está prejudicando o Palmeiras mentalmente dentro de campo. Né? Aí você pega vários exemplos, aí você pega, o Ron não vem jogando bem, beleza, teve a lesão do Ron, jogando no sacrifício, já jogou no sacrifício na final do Paulista, jogou com o braço quebrado, agora tá com o tornozelo bichado, jogando no sacrifício. O Dudu, desgaste muscular, jogou um jogo no sacrifício, dois jogos que ele tá fora já, não sei se ele joga no domingo. Enfim, são coisas que você pega que, cara, tudo vai levar a só um ponto, que é o ponto da incompetência da diretoria / presidência. Tudo vai levar a isso. Tudo que você comentar no Palmeiras, aquele coração, cabeça fria, coração quente, ficou meio abalado, cara, a gente vai levar a culpa totalmente para a diretoria e presidência, porque a culpa são totalmente deles, entendeu? Da presidência, né? Que a diretoria vem abaixo e, quer queira, quer não, ainda é usado de fantoche. Mas se fizermos a nossa parte, eu creio que o Palmeiras está nesse momento de transição. Eu vi isso contra o Fortaleza. Não é o melhor futebol ainda do Palmeiras, mas eu já vi um fortalecimento na parte tática, um uso de jogadores que entraram, como o Luiz Guilherme, né? Que, cara, esse cara vai explodir, tá começando o momento de explosão do Luiz Guilherme, tá entrando, quando entra nos jogos assim, quando ele entra nos jogos, ele joga melhor do que quando ele entra como titular, isso é um fato, mas isso também se explica pela idade, né, pela cobrança que tá no Palmeiras em geral, né, o próprio Endrick se explica isso, não estão maturados ainda, não são jogadores maturados,
Mas o Palmeiras está passando por esse processo. Eu acho que o jogo do Fortaleza me deu essa esperança, sabe? Do processo de transição, é de fechar a casinha. Mas a casinha não é a defesa, não é a casinha mental. Fechando a casinha, deixando tudo bonitinho mentalmente, porque a gente mentalmente bem, cara, dentro de campo, a gente sabe resolver tudo, a gente sabe reverter placares contrários. A gente fez isso contra o Barcelona e Guayaquil, que foi o último grande ato do Palmeiras, né? Antes de chegar a essa explosão total de coisas ruins. Então a gente vai saber reverter. A gente vai jogar 2 jogos, a gente, dependendo do primeiro resultado, do resultado do primeiro jogo, a gente vai saber reverter no segundo jogo, entendeu? Mas a gente precisa voltar a estar, não vou dizer dedicado, porque a dedicação não faltou nesse período do Palmeiras. O que faltou, na verdade, foi o empenho da diretoria para fortificar esse elenco. A gente vai falar disso aqui várias vezes. E, pelo que eu vejo, né, não vai vir ninguém e vamos ter que jogar com isso aí. E a esperança que eu tenho é o nosso nobre Abel Ferreira. Né? É a esperança que eu, como palmeirense, falando por mim, eu tenho. Se não fosse o Abel, para mim a temporada estava jogada no lixo. Né? Mas temos Abel Ferreira e por isso temos que acreditar. Ou você está com o Abel ou você não está. Entendeu? Então eu creio que sim, agora é a parte, Brunão, que a gente vai voltar, acho que o América a gente já vai mostrar um posicionamento dentro de campo bem melhor, uma tática bem mais forte, e vamos para cima do Atlético como tem que ser. Perfeitamente. Eu também acho que o Palmeiras agora ele tem chance de embalar. Faltam só 3 jogos para o fim do primeiro turno, né? Vai ser o Fluminense, né? Então, acho que é o América Mineiro, o Cruzeiro e mais um, né? Acho que é o Fluminense, né? O adversário. América, Fluminense e Cruzeiro a sequência. Sim, aí sim. fecha o primeiro turno. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? E o Palmeiras precisa, que nem eu falei, eu acho difícil. É uma diferença considerável de pontos do Botafogo, né? Mas que nem o Caio falou, tudo pode acontecer. Palmeiras também já teve aquele ano 2009, né, que o Palmeiras estava, de fato, era praticamente certo que o Palmeiras era campeão e perdeu. 10 pontos, Bruno Aleixo. O Palmeiras colocou 10 pontos de diferença. Sim. Hoje o Botafogo tá quanto do Grêmio? Eu não sei. Acho que é 11, né? 11, 12 do Palmeiras, 11 pontos, ô Maron. Só que 11, vale, né? A pena a gente falar que o Grêmio tem um jogo a menos. Um jogo a menos, né? Isso. 8, teoricamente, se o Grêmio ganhar, né? Ou seja, já aconteceu isso. Já aconteceu. E tem uma coisa, tem o confronto direto também com o Botafogo no segundo turno, né? Lá mais pro fim do campeonato. Então, esse jogo eu acredito que vai ser importante também, né? É obrigatório ganharmos. Oi? É obrigatório que ganhemos esse jogo, já que perdemos em casa para eles, né? Sim, e o Botafogo, muitos falam que não tem estrutura para 108 rodadas, né? Eu acredito que, assim, se você analisar o elenco do Botafogo, não é aquele elenco brilhante, né? Não tem jogadores galácticos, não é isso. São jogadores esforçados, né, de um bom nível, não vou falar que são de um nível ruim, mas não é aquele elenco, assim, que, se você analisar, aguenta 108 rodadas. Pode ser que aguente, acredito, mas na minha opinião, o Botafogo vai oscilar no segundo turno, eu acredito nisso. Mas, claro, tudo vai depender do Palmeiras também, né? Como é que o Palmeiras vai apresentar aí na segunda metade do campeonato. Não é fácil, o Palmeiras vai ter jogos importantíssimos aí, difíceis, né? Pegar de times muito cascudos. Mas Pegando teu gancho, Brunão, o Botafogo, eu até achava que ele ia cair antes. Antes de acabar o primeiro turno, eu achava que o Botafogo ia cair. Então temos que dar o devido respeito ao Botafogo, tá se mantendo bem lá na frente. É aquele negócio, o time encaixou, tá? O time ele é limitado, não tem um plantel muito bom, não é muito amplo como outras equipes, não tem um time como o Palmeiras, um time titular, isso é claro. Agora o time encaixou, cara, o time encaixou no Brasileirão e vem jogando partidas legais, entendeu? Alguns jogadores que... O Marcelo costuma falar, cara, que o ideal é que o time tenha 15 titulares, né? Vamos colocar aí que o Botafogo tenha uns 12 ou 13, e alguma reposição ali meia boca, assim, né? Grosseiramente dizendo, com todo respeito aí aos jogadores, mas talvez não haja aquela genialidade, mas é o famoso jogador para compor elenco que entra mais pro finalzinho do jogo para fazer um arroz com feijão. Então os caras estão tirando o melhor que eles podem tirar da fase a qual eles se encontram, né? Exato, encaixou. Você vê lá o Adrielson com o Cuesta, encaixou na zaga bem, o goleiro deles pegando muita bola, aí o lateral Marçal jogando muita bola. Nomes que a gente viu em outroras que não jogavam tanto, que agora encaixou. É tanto que o primeiro semestre do Botafogo, cara, foi um desperdício, entendeu? Não se classificou nem para as finais
Cariocão. Eu não sei nem como é a regra de lá, se você se classifica em último, você é campeão, enfim. Mas ele não se classificou para jogar as finais, né? É um time que mostrou muito do que é a roda gigante do futebol, Isso, né, Marlon? Exato. A torcida recentemente lamentou a saída do técnico, que nesse período que você se referiu aí do estadual, queriam a cabeça do cara. Queriam a cabeça do cara, exatamente. E assim, eu tenho certeza que eles vão oscilar, tá? Agora resta saber se a gordura que eles estão fazendo vai ser suficiente para segurar. Em 2017, junto com a CBF, o Corinthians segurou o título, com o primeiro turno impecável, praticamente. Fez 49 pontos no primeiro turno, mas fez só 25 no segundo. Né? Aí juntou a CBF para segurar o título deles, deu certo. Aí temos o imponderável, né, minha joia? O nosso querido Corinthians aí, ele tem o 12º, 14º, 15º jogador, coisa que a gente 10, nunca né? teve. Eles têm não só a Federação Paulista, como a própria CBF que joga junto com eles. Mas isso é só um asterisco aí no comentário. Mas foi bem bacana o seu asterisco, porque é verdade. Entendeu? Então o Botafogo, eu acho que ele vai oscilar. Agora a gente vai saber se a gordura que ele vai fazer vai dar para segurar. Agora eu já estou com esse pensamento. Tá? Que vai oscilar, vai. Né? Como todos os outros times oscilaram e estão oscilando. Palmeiras, Flamengo, Grêmio, todos. Perfeitamente. Vamos para o nosso próximo tema. Pacho, pode passar o chat aí, Thiago. Saiu a notícia aqui no chat, acho que o Thiago vai ler agora. Pode tomar a frente aí, Marlon, por favor. Não, que alguém colocou aqui shorts YouTube, que saiu agora, a notícia vazou no grupo, né? Outra, talvez, ilusão para o torcedor, que o Palmeiras fechou com o Aníbal. Na verdade, ela fala que Palmeiras e Racing já se resolveram, né? 45 milhões de reais. Mas aí fica tranquilo que o Presuntinho vai falar que está assustado com os valores. Então, porque eu já iniciei falando que era mais uma ilusão, né, Du? Ele quer trocar o jogador pelo quê? Por um Chevette e 10 mil? Se eu soubesse de onde vem essa notícia... eu tô pesquisando aqui. Mas... Eu tô aqui no Twitter. Ele não foi relacionado para a partida contra o River, novamente. Ele treinou, mas não foi relacionado. E ele, assim, a notícia que saiu aqui, saiu até numa página aqui da mídia alternativa, não vou lembrar agora qual é, mas dizendo que ele exigiu, com essa palavra, em caixa alta, que ele exigiu ser negociado por migalhas com o Palmeiras. Desse jeito. Eu vi lá no... Eu vou recuperar aqui onde foi para não ser injusto com quem falou. Porque a proposta salarial que o Palmeiras ofereceu é de 1,2 milhões e é praticamente... Eu não sei quanto ele ganha lá no Racing, mas deve ter dobrado tranquilamente o valor que ele ganha no Racing. Então isso é o que está fazendo o jogador querer vir para o Palmeiras. Só que o Racing não está aceitando os termos que o Palmeiras quer pagar, né? Que o Presuntinho lá oferece. Eu não sei nem se é o Presuntinho que está nessa jogada, mas... Cara, vamos e venhamos. Oferecer um bolove, um copo de groselha fica difícil. Pode crer, cara. Eu não sei o que o Barros quer. Ele quer trocar troco de carcaça, ferro velho que tem lá no fundo do CT. Mas o cara vir para ganhar metade do salário, ele tá no lucro, que ele vai disputar muito mais do que no futebol argentino, paraguaio, chileno, com todo respeito à Sul-América. Mas o Brasil, ele tá muito à frente. O Palmeiras tá no top 3 aí de times sul-americanos. Então não tem como o Racing lá, o Thiago, que é o time do menino do Huracan lá, o valor é relativamente baixo e o Palmeiras queria pagar parcelado, cara. 21 anos, né? E aí, nessa hora aí, meu, você vê o Palmeiras querer pagar parcelado e foi para cima do Arthur lá, pagou à vista. Mas tem uma coisa, por que a demora para fechar, né? Eu não sei essa notícia, viu, Marlon? Se a notícia é confiável mesmo, mas... no Twitter não saiu nada ainda não, Bruno. Então, mas por que o Palmeiras não acerta? Essa que é a pergunta, né? O que está impedindo o Palmeiras de acertar com o Aníbal, por exemplo? Tá, incompetência e brincando com a cara da gente, cara. Tá brincando com a nossa cara, somente. Porque saiu a notícia também do André Hernan dizendo que o Palmeiras vai fechar com o jogador amanhã. O último dia que eu digo para escrever na Libertadores, né? A janela fecha dia 2 ou dia 3, mas amanhã é o último dia para trazer jogador ainda para escrever na Libertadores. Vai deixar para o último dia por quê? Brincar com a cara da gente, cara, para dizer assim, eu não vou fazer o que vocês querem, vou fazer o que eu quero. O Arthur foi desse jeito. Porque se a gente traz um jogador na janela, no início da janela, o jogador já vai treinando com o grupo, já vai sendo colocado em jogos, já vai se adaptando, porque a gente sabe que nem todo jogador vai chegar
E vai, por exemplo, se a gente pegar um 5 agora, se vier um 5, se vier esse Aníbal Moreno, por exemplo, o cara vai chegar, ele já vai estar pronto para Libertadores, que vai ser quarta-feira o jogo? Não vai, cara, não vai. O Arthur chegou, por mais que o Arthur já estava adaptado ao futebol brasileiro, ele precisou de alguns jogos para se adaptar novamente ao Palmeiras. Depois ele explodiu, beleza, ótimo. Aí entra a questão do entrosamento, plano tático. Sim. Aí na mão de um treinador diferente. Né? No caso aí a incompetência se torna muito mais visível por causa disso, cara. Brincando, dizer, cara, é um misto de incompetência com vaidade, cara. Sabe aquela discussão que é simples, mas as pessoas buscam o caminho mais difícil? É mais ou menos o que acontece, cara. É mais ou menos o que acontece. Eles têm que criar a tal da consciência que o Digníssimo lá falou naquele projeto de coletiva. Porque aquilo ali, pelo amor de Deus, parecia um stand-up, cara. A gente ria para não chorar. E a verdade é uma só, né, rapaziada? Se vier o Edson Cavani amanhã, ele vai chegar atrasado, ele não vai pegar o ritmo para a temporada. Ele vai chegar para começar a render ano que vem. Então o Palmeiras já está atrasado. Se eventualmente contratar, nossa, que maravilha, contratou. Não é maravilha, não. É que nem o cara que atravessa no farol no amarelo. Não é maravilha. Você não sabe o que vai acontecer. Você pode dar o azar de dar tudo errado, o jogador se lesionar, chegar aí no final de temporada, dependendo de onde ele estiver vindo, ou no início, o cara não vai estar 100%. O Palmeiras tem que começar a temporada com o seu plantel que vai disputar durante o ano. No meio do ano, você faz algumas ponderações para a próxima temporada. A temporada atual já está rolando, a gente já tem que ter os caras na ponta dos cascos hoje. É claro que, se vier, legal, vai ser uma coisa que vai dar um acalento, mas já está errado, já estamos atrasados, já foi para Cucuí a Copa do Brasil, a Libertadores vai depender muito da mística e da força da camisa, né? O brasileiro nem se fala, o brasileiro que é um campeonato aí de longos termos, precisa ter caras regulares, precisa ter um plantel regular. Então daqui para frente, amigo, é só agarrar na mão de Abel e vai. E aquela coisa, né? Além do Abel, se tem uma coisa que a gente pode se prender aí, acreditar, é o fato aí de quando parece que tá tudo perdido, o Palmeiras cresce, cara. Então, assim, não tô dizendo que tá uma catástrofe por causa da eliminação. Só que, como a gente falou várias vezes aqui, que muitas vezes a vitória mascara aquilo que tá errado, e o pessoal lá na frente vai ver que não era aquela mil maravilha que achava que era, fica aquela coisa. A gente falou aí que em 45 dias poderia acabar a temporada do Palmeiras. Uma parte que é a Copa do Brasil, infelizmente, já foi. Então, é aproveitar esse momento aí de, entre aspas, conturbado, para o Palmeiras, para a gente ver se o Palmeiras ressurge, né? Não ressurgir não é nem a palavra correta aí, né? Mas volta para esse caminho de vitórias aí, título ou não, vai ser consequência disso. Perfeitamente. Vamos para o nosso próximo tema, que é um tema importante também, que é Palmeiras à janela de transferências, né? A gente estava comentando também aqui, quem será que o Palmeiras de fato aí vai trazer, se eu não me engano, foi dia 9 de agosto, né? 2 de agosto, né? A janela de transferências. 2 ou 3, Bruno? Acho que é 2 de agosto. Então, já está em cima aí o Palmeiras trazer alguém. A gente estava comentando aqui, será que vai mesmo trazer? Né? Começando com você, Thiago, o que você acha aí, né? Tá próximo do fim, a gente, o Palmeiras não trouxe ninguém. São só especulações, né? Ninguém, né? Não tem ninguém concreto vindo ainda, né? Não tem nada concreto e, infelizmente, não tem nada concreto desde o dia que a Leila assumiu, né? Não dá agora para a gente passar mais pano para ela. Não vou cuspir no prato que comemos, porque a Crefisa foi importante e tem sido importante. Hoje, nem tanto, mas já foi muito mais importante. E a Leila teve a sua participação, mas a verdade é que, como presidente, ela só teve retrocesso. Eu, sinceramente, não vi nada de positivo até agora do trabalho da Leila. Não sei aí
a galera do chat, talvez alguns vão achincalhar, a galera, talvez aqui mesmo entre vocês discordem, mas acho que o principal problema hoje do Palmeiras é o diretor de futebol, que a Leila insiste em proteger, a Leila insiste em manter um cara que não dá resultado. Então, assim, como eu disse, como eu acabei de dizer, não adianta trazer o Edson Cavani amanhã. A temporada já está do meio para o fim. Não vai ter tanto resultado assim. Ah, Thiago, podemos contratar um cara que faça o gol do título da Libertadores, classifica o Palmeiras para o Mundial. E lá no Mundial, uma bola imponderável desse mesmo cara entrar e a gente ser campeão. Pode, como eu posso ganhar na loteria amanhã. Mas o ideal é você confiar no trabalho e não no imponderável e não na sorte, né? O Palmeiras tem contado com a sorte e tem contado com o trabalho solo do Abel Ferreira. Muitos momentos o Abel Ferreira deu coletivas de diretor de futebol. Muitas vezes o Abel Ferreira deu posicionamentos à imprensa que deveriam vir da sua presidente. Muitas vezes o Abel Ferreira fez mais marketing pelo Palmeiras do que o próprio trabalho do marketing do Palmeiras. Então, quer dizer, não dá para concentrar tudo nas mãos do Abel. Embora ele seja um gênio, né? Na minha concepção, a gente não tem muito essa perspectiva agora, porque o trabalho está em curso, mas daqui 20 anos, quando os nossos filhos, netos, estiverem falando sobre Abel Ferreira, ele vai ter um busto, como tem aí grandes jogadores e grandes técnicos da nossa história. Então, cara, hoje o Palmeiras, infelizmente, ele tá muito atrás. Então eu não quero nem falar de nomes, porque quem vier agora já veio atrasado, como eu falei. Então, o mais triste não é isso. Até publiquei hoje lá no site do Palmeirense de Verdade, a galera que nos segue aqui, conheça o site, caso você ainda não siga o site do Palmeirense de Verdade, lá todo dia, toda hora tem notícias sobre o Verdão, inclusive o Bruno aí, que é um dos responsáveis pelo site, está sempre publicando notícias lá. Eu coloquei um artigo hoje lá falando sobre isso, que tem jornal de Portugal tirando sarro da gente, cara, tirando sarro por causa da diretoria ridícula que nós temos, porque chamou a Leila Pereira de forreta quer dizer mão de vaca, né, sovina, uma pessoa que tem medo de gastar, e o Palmeiras está ganhando rios de dinheiro com os campeonatos que está vencendo. Não vou nem falar do Endrick, que foi uma bolada que o Palmeiras ganhou com a venda do Endrick, ainda está ganhando paulatinamente, mas, cara, em marketing o Palmeiras cresceu, em sócio-torcedor o Palmeiras cresceu, o Palmeiras ganhou grandes títulos de rechonchudos prêmios, não é mesmo? Inclusive a Copa do Brasil vai fazer muita falta, porque é um dos maiores prêmios aí da nossa temporada. Infelizmente a gente deixou escapar pelos dedos, perdendo para o time sofrível do São Paulo, né? A gente viu lá São Paulo e Corinthians, que parecia que as peladas solteira e casada aqui da minha rua. Que coisa feia, cara. Mas perdemos para esses caras. Então, assim, falar de contratação, Brunão, eu sinceramente me recuso a me render ou a me iludir com qualquer nome que possa vir, e se vier, já vem atrasado. Então, cara, a momento é de crítica, talvez eu esteja sendo amendoim demais, eu espero que os meus amigos aí estejam mais felizes, mais contentes, mais positivos, mas eu não consigo falar de nomes agora. O primeiro nome que vem na minha cabeça é Anderson Barros, e o segundo é demissão. Perfeitamente, Marlon. Não vou aliviar não, viu, Thiago? É nessa linha de pensamento aí mesmo, nessa linha de pensamento. Só um adendo assim que eu vou fazer aqui, eu encontrei aqui a página, né? Na verdade tem duas páginas falando o que eu disse. A frase foi a seguinte: Aníbal Moreno exige ser vendido ao Palmeiras ou então receber o que receberia no Brasil, 1,2 milhões. Não sei quanto é que ele recebe no Racing. Aqui o CEP Mundial 1914 no Twitter e o Central da CEP republicou. Tá? Só para ser justo com o que foi dito. Mas, em relação ao que o Thiago falou aí, cara, eu ainda vejo o Anderson Barros como um fantochezinho bem legal da Leila. Né? Foi tudo programado. A Leila, ela fez tão bem o planejamento de estar tão confortável como ela está hoje, que ela pode hoje usufruir disso. Ela pode usufruir de tirar onda da cara, porque ela está tirando onda da cara do palmeirense. Né? A gente preocupado com contratação, num jogo difícil contra o Fortaleza, ela tirando foto com o pessoal do Real Madrid lá nos Estados Unidos. Entendeu? Então, isso é sarcasmo, egocentrismo, é tudo isso. Então, o Anderson Barros, para mim, ele veio para ser o fantoche dela, e ela sabia disso. Quando ela manipulou, né, o Gagliotti foi manipulado por ela, os conselheiros foram manipulados por ela, o Abel não vai ser manipulado por ela, mas o Abel não tem o poder, nem que o Anderson Barros tem dentro do clube, hierarquicamente. Então, ela planejou tudo isso, e o Anderson Barros, para mim, é fantoche. Ele é incompetente também? Também, né? E aí corrobora com tudo.
também incompetente. Mas ela faz o que quer, a canetada final é dela. Então ela diz, ó, para aí, não aparece muito na mídia, ó, vai tu lá e dá essa entrevista no lugar do Abel, diz que o Abel não pode dar entrevista, quem vai dar entrevista é você. Faz o arroz com feijão, fala só isso aqui, entendeu? Fala o que eu mandar e pronto. Ela tem o Palmeiras nas mãos. A gente sabe que o Abel é o gestor, o Abel é o psicólogo do Palmeiras, o Abel é o diretor de futebol, o Abel é tudo dentro do Palmeiras. Só que, hierarquicamente, ele não pode ser. Ele não pode chegar lá no coletivo e chutar o balde. Por mais que a gente quisesse que ele fizesse isso. Né, chegasse na coletiva e, cara, ó, já eu pedi contratações, a Leila não tá contratando, o Anderson Barros não contrata, mas eu pedi tal jogador, pedi esse, eu disse que não era para vender isso, eu falei, só que eles fizeram, ele não pode fazer isso, até porque ele tem a ética profissional dele, né, ele tem uma formação europeia, se é que vocês me entendem, comparada à brasileira, né, em questão cultural, questão de educação, e ela fez isso muito bem. A gente tava discutindo nos grupos hoje, cara, mas não tem nada que possa ser feito. Eu desconheço algo que possa ser feito para desconfortar a Leila hoje em dia. A não ser que os conselheiros que ela comprou se voltem contra ela. Aí pode ser que tenha algum burburinho dentro do clube para deixar ela desconfortável. Mas creio que até 2027 ela vai estar no clube e vai estar com esse conforto debaixo dos braços. Entendeu? Em relação às contratações, eu creio que não vai vir ninguém, por mais que tenha saído essa notícia aí de um cara que é respeitado o Caio pode falar melhor. Ontem eu vi a fala do Caio muito bem postada, cara, quando você falou lá do equívoco lá que o cara lá deu, né? Esqueci o nome dele agora. Jorge Nicola? O Nicola, isso, o equívoco que ele deu. Né? Hoje quem falou foi o Hernan. É um equívoco, né? Mas vamos tratar dessa forma. É equívoco, eu tô sendo bem gentil com ele. É um equívoco intencional. Um equívoco proposital. Hoje foi o Hernan que soltou isso aí, que o Palmeiras vai fechar com alguém até amanhã. Não acredito, isso aí pode ser coisa de mídia. Né? A gente também não pode acreditar muito nisso. E estamos atrelados, estamos reféns, infelizmente, da Leila Pereira. Né? Felipe Melo já tinha falado disso lá em 2021, né? Passou batido. Hoje está vindo muito à tona o que ele falou lá em 2021, que ela ia ter que ganhar as coisas, ia ter que fazer o nome dela para tentar se tornar uma das presidentes que ia ter um lugar legal de fala, vamos dizer assim, dentro do clube. Né? O Galeotti tem, o Paulo Nobre é o maior de todos, a gente sabe disso. E ela, infelizmente, ela está jogando tudo para água abaixo. Perfeitamente. Eu também acho que não vem ninguém. Eu acho que fica difícil, né? Porque a gente pode estar. Né, vocês falaram, a Copa do Brasil já foi. Né, o Palmeiras pode estar eliminado de todos os campeonatos até o fim de agosto, né? Não tem que brigar por uma Libertadores por causa no brasileiro. Para ir para a Libertadores no brasileiro. E o Atlético Mineiro é um time cascudo, hein? A gente pode pensar que eles não ganham 7 jogos, né? Mas na Libertadores, em 2021 complicou para o Palmeiras. O ano passado também complicou bastante. Ninguém ganhou, né? Nas Libertadores. Foram tudo empate, né? Sim, oi? Tudo empate. Dois confrontos, tudo empate. Tudo empate, mas o Atlético empate, 0x0, 1x1, 2x2, 0x0, pênaltis. E dificultou o Atlético, né? Eles dificultaram bastante, apesar de não ter ganho. Demais. É um time tradicional. E vão dificultar de novo. Tanto eles como o gramado dele. É que, coincidentemente, o Palmeiras, ele passa os anos aí jogando contra o Atlético na mão de um treinador que conhece muito bem o Palmeiras, que nas 2 ocasiões era o Cuca. E agora a gente tem um treinador que conhece melhor ainda e que o ano passado é o treinador que tirou a gente da Libertadores. Então, assim, eu tenho muito mais receio do fator Felipão do que do time do Atlético em si, com todo respeito ao Atlético. É um bom time? É um bom time, mas, cara, se você for pegar aí o histórico de mata-mata de Palmeiras e Atlético Mineiro, 3/4 foi o Palmeiras que passou. 3/4 foi o Palmeiras que passou. Seja por competência, seja por ter mais time, seja sorte, como colocaram em 2020, 2021, não sei. Aliás, 2021. E de verdade, se a gente for olhar para o que está acontecendo dentro do Palmeiras hoje, com quem que a gente vai contar? Com a camisa pesada e com a Abel Ferreira, amigo. Com a camisa pesada e com a Abel Ferreira. A gente olha aí,
né, até aproveitando para falar sobre a questão de contratações, em algumas vezes, eu de forma irônica falei aqui, mas infelizmente é a realidade. Tudo vai para o lugar no Palmeiras o dia que a gente tiver a contratação de um presidente e a contratação de um diretor de futebol, que hoje é o que falta. Hoje é o que falta. O Palmeiras está perdendo um monte de jogador, Macrefis e a Fã tá bem. Então, tipo, tanto faz o que vai acontecer dentro do Palmeiras. Mas esse ano o Palmeiras já foi campeão. Então tá bom, então o Palmeiras já foi campeão, a gente vai fazer o quê? Vai promover a empresa do avião lá, da Digníssima? Que é para isso que o Palmeiras serve para ela. O patrimônio do casal era aí de 1,5 bilhão, 2 bilhões, hoje é 7. E é o Palmeiras que deve para a Crefisa? Poxa, gente, é muito... foge até as surreal de palavras. se acreditar. Ou não foge, a gente não quer falar. Surreal de se acreditar, cara. É complicado. E aí a gente vê, claro que opiniões são opiniões, mas, cara, eu ser a favor dessa gestão é praticamente eu defender o indefensável, gente. Não dá. Qual foi a torcida? A pessoa, mas o carnaval, eu não tô me lixando pro carnaval. Só que a torcida, ela rompeu com a Leila, não é por causa do carnaval, é porque para cuidar da paixão de palmeirense, ela colocou um corintiano. Pô, você quer um contraste maior que esse? Você quer um contraste maior que esse? É só se ela vestir a camisa do rival e entrar no campo. Foi uma sequência, né? Quando a gente olha os comentários, é capaz de ter gente que ainda apoia, viu? Não, e assim, o que você falou aí, Caião, sobre a questão do Atlético é bem verdade, né? O Filipão, ele conhece o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe onde o Palmeiras é fraco, onde o Palmeiras tem as suas limitações. Ele sabe também lidar com a parte da pressão, é um cara cascudo, setentão, já tá nesse negócio de futebol há muito tempo, é pentacampeão do mundo, é campeão de Libertadores, é campeão brasileiro. O que esse homem não ganhou ainda? Acho que não ganhou algum campeonato em Marte, alguma coisa assim, porque na Terra ganhou tudo que tinha para ganhar. Sim. Agora, falando de Felipão, cara, eu acho que é ele que vai carregar o Atlético nas costas. Não tenho medo do time do Atlético, não. Acho o time até relativamente normal, com exceção do Hulk e de mais uma outra peça. É um time relativamente normal, mas o Felipão realmente é o cara que tirou a gente através do Atlético na última campanha. A curva deles foi 2021, Thiago. Oi? A curva deles foi 2021. Sim, foi o imponderável deles, né, cara? Foi o imponderável deles. Eles repetiram 2013, né? Se eu não me engano, em 13, lá quando eles tinham o Gaúcho, que eles foram campeões da Libertadores. Isso, exatamente. Mas, cara, o Atlético é um time que não disputa com o Palmeiras um brasileiro, uma Libertadores, não dá, é outra prateleira. Agora, Felipão, amigo, se ele pegar aí um time mediano, bem arrumadinho, ele consegue dar trabalho. Cara, e é isso, o patrimônio da Crefisa, ele não multiplicou, né, ele simplesmente teve um salto absurdo, né, quase que a Receita Federal poderia dar uma investigada nisso, só para a gente sanar algumas curiosidades, porque tem coisa errada aí, né. Não sei se vocês conseguem multiplicar 700% o patrimônio de vocês em 2 anos, 3 anos. Eu não conseguiria. Eu também acho que não. Se eu conseguisse 20, eu já estava feliz. Felizaço. Felizaço. Bom, perfeitamente. Vamos para o nosso próximo tema aí, que é sobre a análise dos jogos da semi da Copa do Brasil, né? Ontem o Corinthians ganhou do São Paulo, 2-1. Aliás, anteontem, e ontem o Flamengo venceu o Grêmio por 2-0. Quero que vocês façam uma análise desses jogos. Começando com você, Thiago, como é que você vê aí? Faz uma análise desses 2 jogos aí. Cara, na verdade, um jogo, né? Porque Corinthians e São Paulo, para mim, não foi jogo. Para mim, foi uma perda de tempo enorme para quem pagou ingresso, porque é um negócio feio que foi esse joguinho aí, né? O nível técnico dos 2 times é muito ruim, o nível tático, então, nem se fala.
Aliás, se for para ponderar alguma coisa que chamou mais atenção nos jogos entre São Paulo e Corinthians, foi o Vanderlei Luxemburgo dando uma xingada monstra no jogador do São Paulo e, curiosamente, ninguém comentou. Trocou empurrão, né, com um cara lá da comissão mandou técnica, plantar né, chuchu, falou que a mãe dele não é homem, falou um monte de coisa. Nessas horas aqui a imprensa tá assim, ó. Não, é que nem o macaquinho lá, né? Mãozinha no olho, na boca, nos ouvidos. Infelizmente é isso, cara. Eu acho que foi o que mais chamou a atenção, porque o jogo foi sofrível. Volto a dizer, o Palmeiras perdeu uma oportunidade muito grande de ganhar um título aí, que seria a Copa do Brasil. Acho que o adversário para o Palmeiras seria o Flamengo, que voltou a embalar, ao meu ver. No jogo ontem não deu a mínima moral para o Grêmio, não ganhou demais porque brincou, porque se tivesse jogado mais sério, tinha metido 3, 4, 5 no Grêmio, o Grêmio estava vendido. Acho que é Kahneman, né, o nome do zagueiro que foi expulso, uma coisa assim. O cara é infantil demais, fez 2 faltas idiotas para ser expulso, mostrava o nível, né, do emocional do Grêmio, que estava completamente abalado. Enfim, o Grêmio não faz frente ao Flamengo, o Flamengo vai passar tranquilo. E do outro lado, cara, quem ganhar vai ganhar para ser vice, né? Porque dificilmente vai ganhar do Flamengo. Vamos brigar para quem vai ganhar mais dinheiro, né? Dos dois. Para ver quem ganha essa é a briga. Mas, assim, muito sinceramente, o Palmeiras perdeu uma oportunidade incrível com a Copa do Brasil, cara. Incrível. Era para estar na final com muita tranquilidade, até se tivesse acertado algumas coisas aí de início de temporada, como a gente falou de contratação. Eu não estou menosprezando os outros times, mas realmente Renato Augusto, que acabou com o jogo entre São Paulo e Corinthians, o Renato Augusto ele não consegue jogar 2 tempos no mesmo nível. Ele jogou porque era contra o São Paulo, um time perdido, cara, que é bem treinado. O Dorival é um excelente treinador. Mas ele meteu 2 gols, cara. Mas é um time limitadíssimo, o time do São Paulo, né, cara? Por mais que esteja bem treinado, volto a dizer, Dorival é um excelente treinador. Mas, cara, Luciano, pelo amor de Deus, o que esse cara ganhou? Chupou laranja com quem, velho? Quem que é esse cara? Não faz absolutamente nada. O arroz com feijão dele falta sal, cara. É muito ruim esse cara, inacreditável. Mas, ao mesmo tempo, é o que tem e é o que os caras estão ganhando na raça, no empurrão, na loucura. E o jogo do Flamengo, como eu disse, o ponto triste, teve até um comentário aqui, eu vou procurar aqui para falar quem foi, mas teve um comentário aqui na nossa live que resumiu, cara. Olha só, o Flamengo ontem, quando teve a substituição, saiu o Gabigol, entrou o Pedro. Saiu, acho que o Everton Ribeiro, entrou o Cebolinha. Saiu outro fulano, entrou o Alan. Quer dizer, olha o nível do banco dos caras, velho. Esse é o nível do banco do Flamengo. Então, quer dizer, não tem como o Grêmio respirar, né, com muita coisa contra o Flamengo. Agora o Palmeiras conseguiria. Muito mais por causa disso aqui, ó. Isso aqui na frente do flamenguista, ele se treme todo. Esse é o ponto. O verde, o branco e o vermelho, que é a cor do nosso vício, acaba com os caras. Mas de time para time, pô, cara, se o Flamengo não levar essa Copa do Brasil, pode parar. É empurrar bêbado na descida. Perfeitamente. Marlon, fala aí dos jogos. Rapidinho, aí. Bruno, rapidinho, só queria... É que a pauta passou e eu encontrei aqui uma informação. Não fala a respeito de um acordo entre Palmeiras e Racing, tá? Mas fala que o Aníbal Moreno recusou um aumento salarial lá. Foi, eu vi isso também. Ele quer vir para o Palmeiras. Tá? Eu vi isso também. Pode continuar, tá? Só para... É que como beleza, passou a pauta, eu só consegui achar isso agora, só para deixar o pessoal aí informado. Eu tô de olho aqui acho que é David Campos aqui, falou também, a Aníbal fechou com o Verdão por causa do Abel. Tem algumas pessoas falando que fechou. Nada saiu na mídia ainda, vamos ver, né? Agora, certo mesmo aqui, eu tenho aqui uma notícia aqui que fechou realmente. Mas foi o Ribamar, atacante, que foi pro Náutico. Fechou aqui agora. O Náutico contrata também. O Palmeiras não. Enfim. Mas brincadeiras à parte, que a gente tem que brincar aqui, senão a gente... cara... É rir pra não chorar, mano. É rir pra não chorar, porque... Copa do Brasil, Brunão. Cara, se o Flamengo não for campeão, sinceramente, aí vai ser acho que é a maior zebra do ano para eles. Sendo bem sincero. Vai São Paulo ou Corinthians, times grandes, sim, cara, mas em termos de futebol, cara, o jogo realmente deu sono. Não é porque são nossos rivais que a gente tá usando de clubista aqui, não, é porque realmente deu sono, cara. Um jogo feio de se assistir.
entendeu? O que foi de melhor que acordou, pelo menos me acordou aqui, foi essa briga aí que teve quando o Luciano fez o gol. Para mim foi isso aí, entendeu? E, claro, o Renato Augusto lá, não pode deixar o cara só, né? Sabe que o único craque do jogo todo, em geral, era Renato Augusto, vai deixar o cara pegar 2 bolas só desse jeito? Não pode, né? Ontem aí teve um comentário aqui, eu vou resgatar aqui também, do Luiz Aurélio, falando que o Suárez sofreu pênalti, nem o VAR foi chamado. Cara, é porque ali teve um lance que foi o seguinte, eu também tinha pensado que tinha sido pênalti, só que o goleiro passou com a mão a bola e o juiz não tinha autorizado a saída. Essa é a discussão, tá? Porque era um tiro de meta e ele não pode bater com a mão tiro de meta, né? Ele só pode sair com a mão se a bola não sair na linha de fundo. Então foi isso que aconteceu. Teve primeiro um lance que realmente não caracteriza roubo, né? O goleiro teria que ter passado a bola com o pé para o zagueiro do Flamengo, aí sim seria pênalti no Suárez e provavelmente o VAR seria chamado. Sinceramente, Marlon, mesmo que fosse pênalti, fosse gol, não ia mudar nada, cara. O Grêmio não ia mudar nada, não ia mudar nada. É aquele negócio, o Grêmio teve 2 chances, na única, eu acho que o time do Flamengo ainda não se ajeitou defensivamente, teve 2 saídas de bolas bizarras que o Flamengo deu ontem. O Suárez quase faz um gol de cobertura do meio de campo, e a outra, eu acho que foi o Bitelo, não sei quem foi ali no meio, que perdeu o gol cara a cara com o goleiro. Tá? Se faz os gols também, aquele negócio, né? Se capim fosse cana, o burro só via bebo. Não fez, não aproveitou a chance que teve. O Flamengo foi lá, botou 2, ainda perdeu um pênalti e vai atropelar de novo o Grêmio no Maracanã. Pode ter certeza disso. E na final, o Corinthians ou o São Paulo vão brigar para ver quem vai ganhar mais dinheiro. Que isso aí é muito bom para os cofres dele, né? Visto que o São Paulo está contratando aí o Rames, né? Um cara estrelado, né? Ou já foi estrelado. E o Corinthians também contratou e tem a dívida bilionária aí que ajuda nos cofres dele. Mas vai brigar para quem vai ser vice. Só falando com o que você falou, Caio, o Palmeiras tem que trazer logo então, né? Se ele quer jogar no Palmeiras, antes algum grande aí se interesse por ele, leve ele. Se o Flamengo se interessar... É justamente para a diretoria do Palmeiras, Bruno. Isso aí já aconteceu, não é a primeira vez que isso acontece. Você não lembra do Matheus Henrique? Sassuolo querendo negociar, o cara nas entrevistas falando, sou palmeirense, começou a seguir o Palmeiras inteiro, deixaram esfriar. Aí vem a barganha. O próprio Hulk também não teve o mesmo destino, o Hulk, né, também, quando... a história do Hulk. A história do Hulk... Palmeiras também, ele ia assistir a história do Hulk é que ele tinha... no estádio. Pois é, o que eu sei da história do Hulk é que ele tinha acertado tudo com o Palmeiras, salários, luvas, tudo mais, e o Palmeiras estava para disputar a final da Libertadores 2020 contra o Santos. E aí o Galeotto pediu ele para aguardar em torno de 15 dias, que o Palmeiras estava concentrado para a final, coisa e tal, e aí veio o senhor Atlético Mineiro e jogou a proposta um pouco maior de tempo de contrato, de luvas, que era o que ele estava pedindo ao Palmeiras, que ele ainda ia terminar essa negociação, estava acertado salários, estava acertado mais tempo de contrato, acho que ele queria 4 anos, o Palmeiras ofereceu 2, algo desse tipo. E aí veio o Atlético Mineiro, ofereceu tudo que ele queria e pronto, fechou com o Atlético Mineiro. Essa é a informação que eu tenho, tá? Eu ouvi por mais de uma pessoa, inclusive, numa entrevista que o Galeotti deu, ele falou justamente isso. Existem algumas versões contraditórias, né? Há quem diga que o Abel não quis ele, e há quem diga essa versão também, né? A verdade mesmo, só quem teve ali na mesa e trocou ideia mesmo é que sabe, e a gente vai ficar aqui, né, tentando decifrar... Arrumar explicações. Cara, mas eu posso falar uma ideia de maluco para vocês? Eu acho o Hulk um bom jogador, isso é incontestável. Na Europa foi muito bem, aqui para nível de futebol brasileiro tá na prateleira de cima, mas eu fico até contente dele não ter vindo para o Palmeiras, porque ele tem um nível de vaidade muito grande, cara. O nível de vaidade, de estrelismo do Hulk não ia caber no nosso vestiário, cara. Talvez o Abel Ferreira podia aparar uma aresta aqui, outra ali, mas um jogador cascudo, depois dos 30, que jogou, que ganhou, dificilmente você vai conseguir consertar o cara. E o extracampo dele não é bom, ele se envolve em muitas polêmicas, questões familiares deles que saem na mídia, é um cara que gosta daquela vaidade, gosta de ser o centro das atenções, briga pra cacete com o árbitro todo jogo, não combina com o Palmeiras, cara. Acho que o Palmeiras já tem estrelas que não se portam como estrelas, a gente pode citar o Dudu, por exemplo. O Dudu hoje é a maior estrela do Palmeiras, que tá jogando ali, mas você dificilmente vê o Dudu se envolver em alguma polêmica. Quando se envolve em alguma polêmica,
quando aconteceu aí na transferência dele brevemente, depois que ele voltou para o Palmeiras, ele faz isso, ele abafa o caso, ele não quer repercussão. O Hulk não, o Hulk já gosta do spotlight, já gosta de falar, já gosta de dar entrevista polêmica, já gosta de sair de campo falando besteira. Então, ele tem uma personalidade muito aparecida, sabe? Aquele cara que gosta de aparecer demais. Acho que isso não seria tão legal para o Palmeiras. Aproveitando o gancho aqui, tem um comentário da hora do Ailton Félix. Um abraço, Ailton. Aliás, um abraço para todos vocês do chat que estão comentando aqui. Mas só para ponderar, e aí eu vou dividir com os meus amigos isso, o Ailton Félix está falando aqui, ó, Luiz Aurélio meteram a mão no Grêmio ontem. O Everton Ribeiro era para ser expulso, não foi. O Flamengo só ganhou por causa da ajuda da arbitragem. Vamos ser justos, parem de pagar pau pro Flamengo. E tem outro ponto aqui que ele fala: é engraçado que o Flamengo sempre chega nas finais com a ajuda da arbitragem da CBF, ninguém fala nada, nem os próprios palmeirenses. Parece que os próprios palmeirenses pagam pau pro cheirinho. Cara, eu acho que você não está assistindo as lives do Palmeirense de verdade. Se não está, é convidadíssimo a estar em todas as lives com a gente e também para seguir cada um dos perfis aqui. CEP 1000 Grau 01, Arquiporcada, Universo Palestrino, Reflexão Palmeiras, Show Palmeiras, Palmeirense de Verdade, Time do Futuro. Cara, porque não tem nenhum de nós aqui que não aponte claramente os erros, não só da CBF, mas aqui do futebol paulista, da Federação Paulista. Alguma coisa que eu não quero, a Globo, cara, pode falar, Caio. Não, só para responder o comentário dele, tá? Talvez ele tenha essa impressão, não sei se pelo que a gente falou aqui em relação às substituições, né, quando a gente falou de banco, ou se ele anda lendo comentário em geral aí de alguns palmeirenses aí em mídia alternativa, mas eu falo por mim, acredito que os colegas de bancada aqui devem concordar comigo. Você tem alguma coisa que eu não quero em sentido nenhum, diretoria, bastidor, tal, jogador, o sentido que você quiser, é semelhança com o Flamengo. Então, para mim, o Flamengo é um exemplo daquilo que eu não quero no Palmeiras. Tá? Então, acho que tá claro aqui o meu ponto de vista, mas respeito aí sua opinião, a impressão que você teve, mas só na intenção de esclarecer mesmo. Talvez o comentário do colega aí, do Ailton, aliás, Ailton, obrigado por ter comentado, mas sim, talvez a impressão do colega seja dado em caras que passam pano, principalmente a galera da TV. Você pode ver existe na TV... um comparativo muito grande, né, Thiago? Então, às vezes ele vê realmente palmeirense elogiar, né, e talvez ele fique com essa impressão baseado naquilo que ele viu, naquilo que ele leu. Sim, exatamente, mas assim, não é unânime, aliás, eu diria com muita tranquilidade que são a minoria dos torcedores que passam pano aí para os erros da CBF em favor de Flamengo e Corinthians. O Corinthians não está tão em alta assim, mas o Flamengo, com toda certeza, cara, a CBF põe ele aqui debaixo do braço e leva onde ela puder levar. Isso é muito claro, Queria aproveitar aqui também para mandar um abraço para o Luiz Aurélio, que ontem ele ficou com a gente aqui até meia-noite, muito participativo aí no chat. Prazer ter você aqui mais uma vez com a gente. Espero que você continue aí nos prestigiando nas nossas lives, tá? Grande abraço para você e todos que estão aqui interagindo com a gente são muito bem-vindos. Só falando sobre os jogos, eu acredito que, na minha opinião, também o do Flamengo vai ser campeão, né? O melhor time de longe, né? Dos que estão disputando a Copa do Brasil, né? Eu acho praticamente impossível o Flamengo perder a classificação pro Grêmio, com todo o respeito pro Grêmio, né? E até se você analisar como o Flamengo jogou a partida, o Flamengo dominou o Grêmio, na verdade. Isso, o Grêmio, por mais que tentava, né, encaixar o sistema ofensivo, o Flamengo dominou. O Flamengo foi preciso, né, nas finalizações. Tudo bem, contou com uma ausência também do Kahneman, que é um jogador importante, mas o Flamengo jogou muito bem e eu acredito que é muito provável que o Flamengo seja campeão. Agora, sobre o jogo de Corinthians e São Paulo, que nem falei, o Corinthians vai com uma vantagem pro jogo da volta, mas na opinião de vocês, o São Paulo pode reverter? Você acha que o São Paulo vai ter muitas condições de reverter esse placar ou não? Acho que vai para os pênaltis.
E se for para os pênaltis, moiou, né, cara? Porque o que o Cássio faz nos pênaltis é fora da curva, né? Eles vão usar o mesmo poderio que o Corinthians teve no primeiro jogo, que é o fator caso, o fator torcida. Eles vão usar isso, provavelmente vão fazer aquele abafo, devem conseguir esse golzinho de diferença, 1-0, 2-1, não sei, e provavelmente devem ir para os pênaltis. Isso é meu pitaco. É porque o São Paulo tem muitas limitações, né? Que você estava comentando. O São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, tá? Jogou melhor os jogos, mas o São Paulo é um time com limitações, né? E o Corinthians se aproveitou disso, né? Na partida. Muitas limitações. Sim, e vocês comentaram, o Renato Augusto, até pela idade dele, não consegue manter um ritmo, né? De 90 minutos jogando em alto nível. Ele acabou com o jogo na terça, mas ele é um jogador que já que não aguenta mais, talvez, 2 tempos. Mas ele não deixa de ser bom jogador, né? A gente não pode desprezar o... Ele teve 3 chances, cara, e 2 ele botou para dentro. Um jogador como ele não pode deixar solto como deixou. Aí é falha de marcação mesmo do São Paulo. Sim, assim, eu vejo o São Paulo com condição de reverter, mas o Corinthians vai com uma vantagem até emocional, né? Pro jogo da volta. Tudo bem, vai ser no Morumbi, o São Paulo no Morumbi. Ele tem força, mas até a questão emocional tá favorecendo o Corinthians, está mais tranquilo, né? Tem até que poder segurar o empate. O São Paulo deve botar lá 60, 65 mil. O Rames pode ser que jogue, é quase certo que ele vai jogar. Se ele for regularizado até o dia 8, ele vai poder jogar o jogo da volta. Então vai ser um aperitivo a mais emocional para o São Paulo também. Aquela animação, coisa e tal, Rames, né? Então, assim, eu creio que o São Paulo vai ganhar o jogo de um gol de diferença e vá para os pênaltis. Mas pode ser que o São Paulo leve 4 lá e saia mais amassado do que tudo. Beleza, vamos passar o chat aqui, né? Thiago, pode passar aí. Bom, galera, aqui é só explicando aí para a galera que está nos assistindo, nós estamos com uma pequena dificuldade de colocar o comentário na tela, tá? Mas eu vou citar a galera que está comentando. Como o Caião falou, o Luiz Aurélio aqui está muito participativo. Muito obrigado aí, Luiz, por toda a força que você está dando para nós. É interessante aqui, o Marcos Vinícius disse, negocia 40 milhões, mas o Barros não disse que era em pesos argentinos. Essa notícia eu já não sabia, que o Barros estava fazendo o cálculo em pesos, mas dado a sua competência, eu não acho difícil. O Shorts YouTube a gente já comentou, né, que o Palmeiras está tentando aí a contratação, ele até tentou cravar aqui de que a contratação está certa. O César Oliveira está perguntando quem vai vir. Boa pergunta, César. A gente também quer saber quem vai vir, só o que está sendo especulado aí na mídia tradicional, que a gente está tendo esse acesso, né? Depois dessa... Só para responder rapidinho, depois dessa repercussão a mais aí, uma reviravolta do que está se falando hoje a respeito do Aníbal Moreno, dá para criar uma expectativa, mas não tanta, né? Se a gente pode falar dessa forma aí por conta do histórico, o César. Mas vamos torcer que parece que está esquentando a coisa, vamos ver se dessa vez acontece ou se mais uma vez aí nosso amigo aí vai se assustar. Verdade. O Rogério Z está fazendo um comentário muito interessante. Ele está falando aqui, ó, cadê os conselheiros que elegeram essa presidente? Não aparece um agora, não vão cobrar a pessoa mamateiros de ingresso gratuito. Olha só, opinião forte do Rogério aí, né? Aqui, ó, o comentário do Ailton que a gente havia comentado, a maioria das vezes o Flamengo não ganha na bola, ganha com a ajuda da arbitragem corrupta, todos sabem que o Flamengo é o filho da CBF, não tem como ganhar de um time que é sempre favorecido. Isso é verdade. Vocês acham que não é não? A gente ganhou a Libertadores e ganhou a Supercopa do Brasil contra eles. Só o final da frase dele, né? Não é verdade, mas não é impossível. No mais concordo com tudo. Qual que é o nome do menino aí? Ailton. É o Ailton Félix. Mas eu concordo em tudo com você. Olha lá, outro comentário dele é: vocês acham que o Everton Ribeiro não era para ser expulso naquela falta que ele fez no jogador do Grêmio? Expulso não, mas deveria ter tomado amarelo. Eu acho que a falta que ele fez no Ferreirinha. A mesma falta que o Kahneman fez, a mesma falta praticamente. É a mesma falta. Amarelo pro Kahneman, teria ter levado amarelo também. Não, mas o Kahneman, ele estava com um ponto muito grave, que ele não estava vestido de vermelho, né? Então, aí ele teve que tomar o amarelo, não teve jeito. Se ele tivesse vestido de vermelho, talvez ele não tomasse o amarelo aí. Mas é bem isso. O Reinaldo Inácio diz aqui, eu já falei sobre os 45 milhões. Aqui, ó, o Fábio Palestrino, boa noite, família Palestrina, boa noite, Fábio. Um abraço para Fábio aí, viu? Falei com ele hoje
Edivanildo diz, na verdade, quem eliminou o Palmeiras ano passado não foi o Atlético, e sim o erro de arbitragem. E aí, o que vocês acham? Coerente ou não? Coerente, sim. Coerente. Tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Isso é fato. Coerente. Fora fatos, não há argumentos. Por vezes eu falei aqui na live que, coincidentemente, né, foi quando o VAR foi resetado, depois os áudios que não foram divulgados, assim, então se a arbitragem não tem a ver com a eliminação, o porquê da queima de arquivo? É verdade. O Carlos Raimundo falou algo importante também. Essa mulher está acabando, imagino que ele esteja falando da presidente, né? Carlos Raimundo diz, essa mulher está acabando com o Palmeiras, todos os rivais contratando e o Palmeiras só passando vergonha. E pior, os conselheiros estão dormindo. Que tristeza, ninguém faz nada de querer contratar. Refugo. Puta, cara, dá para contradizer? Não dá, né? Trazer jogador de Ponte Preta, de Guarani. Todo respeito a esses dois times que têm uma história muito bacana, mas não são times de Série A, a gente sabe disso. E é verdade. Cara, eu acho que dependendo da ocasião, assim, até quando a gente fala de algum jogador da MLS, com todo respeito à liga, é uma liga que está semi-amador, cara. Tentando ganhar um corpo agora, não existia. A Tueixa veio de lá, né? Não existia. E aí a gente vê aí os jogadores que vieram de lá. Acho que é a Tueixa o nome do rapaz. Joga no Palmeiras esse cara? Nunca nem vi. Ah, cara, eu não Acho que vou, ele treina, né? eu não vou cantar, eu não vou colocar minha paródia aqui que eu fiz com a abertura do Chapolin, porque senão eu posso ser processado se o vídeo chegar até ele. E a gente zoando o Corinthians que paga 800 pau pro Luan, né, cara? Pro Luan não jogar. Pois Quanto é. que a gente paga pra Tuísta? Mas enfim, tem vários comentários. O Ailton Félix, ele tá muito participativo aqui, ó. O último comentário dele tá dizendo: diretoria sem vergonha, incompetente, todos os times contratam o Palmeiras, que é gigante, um dos times mais bem financeiramente do Brasil, não contrata ninguém. Que vergonha essa diretoria. Perfeito. 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 Só endossando aqui, Thiago, até o Ailton aí, uma dica pro Ailton, que a gente tá dizendo que tá passando pano pro Flamengo, tá? Cara, a gente foi eliminar nas duas Copas no roubo ano passado, fato, todos sabem disso. Sem dúvida. Acho que dos últimos, sei lá, 30 anos aí, foi o maior roubo, foi aquele contra o São Paulo, ano passado. Só que ainda não é o maior roubo da história, visto que se você botar no Google agora, maior roubo da história do futebol, vai aparecer um fatídico jogo de 1981, de uma Libertadores que virou musiquinha lá na frente, né? Entendeu? Olha a história que os caras se orgulham, né? Pois é, e eu faço esse exercício com muita gente. Eu disse, cara, assim, se você quer saber alguma coisa, coloca aí no Google, você mesmo, não precisa ser alguém te falando, não. Vá você mesmo lá no Google, coloca aí, maior roubo da história do futebol, dá um enter e tu vê o que é que aparece. E aí você tira suas conclusões, vai lá, assiste o vídeo que tem lá falando, assiste as reportagens, e aí você tira sua própria conclusão do que é o Flamengo desde já a era de 81, né? A era de Zico lá, que se não ganhasse isso aí, até hoje não teria o Mundial que eles falam que tem. Entendeu? O sistema fortaleceu agora porque o Flamengo, na verdade, surgiu em 2019, né? Aí o sistema criou até um campeonato para o sistema, cara, que foi essa Supercopa, voltou o campeonato que foi para eles. Então, só para enaltecer, claro, os comentários aqui do Ailton, né, agradecendo novamente, falar que a gente não passa pano não, cara. Agora, sim, eu tenho um compromisso com a minha página de falar, cara, aquilo que eu penso e aquilo que é verdade. Eu não vou nunca tratar em verdade. Eu não vou nunca chegar aqui e dizer, o Flamengo não é o favorito para ganhar a Copa do Brasil porque eu sou palmeirense. Ele só não seria favorito se o Palmeiras ainda estivesse na outra semifinal. Aí ele não seria favorito. Mas como não é o Palmeiras, ele é sim o favorito e é a verdade. E ontem ele ganhou com méritos. Não acho que a arbitragem interferiu. Entendeu? Agora, claro que todo o restante eu concordo com a Ailton aí, a questão do sistema, a questão da roubalheira. São vários jogos seguidos ele sendo ajudado pela arbitragem. E isso é um fato que ninguém nega. Estamos falando de Flamengo e Atlético Mineiro, certo? De 81, é isso? É isso exatamente. Agora fato curioso, eu ia chegar nesse ponto. Muito curiosamente, esse senhor, né, o Wright, por muito tempo foi comentarista onde? Sistema, né? Por quanto tempo esse cara foi comentarista na Globo, no horário nobre? É uma coincidência, não é mesmo? Nós, palmeirenses, que somos teóricos da conspiração. Coincidência. Essa é a história do Flamengo, né? Essa é a história do Flamengo. Bom, vamos passar agora para o próximo tema, né?
que fala sobre o Palmeiras, as renovações de contrato e a efetivação do Luiz Guilherme como profissional. Aconteceu essa semana. O Palmeiras renovou o contrato de alguns jogadores, renovou com o Fabinho e com o Naves, né? E o Luiz Guilherme foi efetivado. Então, começando com você, Marlon. Como é que você vê? Você acha certo o Palmeiras renovar com o Naves e o Fabinho, né? Que são os jogadores da base aí, né? E claro, com certeza a efetivação do Luiz Guilherme que está muito bem. Sim, cara. Acho que o Luiz Guilherme, de todos os meninos que estão lá nesse plantel, é o que está mais pronto, ao meu ver. Inclusive mais pronto do que o Endrick, tá? Visto que o Endrick tem uma pressão muito maior nas costas, né? Nem se compara também com a pressão que o Luiz Guilherme não tem. Né? Já tem um Real Madrid nas costas, já tem até meta, ganhar dinheiro por gol feito, coisa e tal, enfim. Mas ele está em processo de maturação ainda, que eu creio que ele não vai maturar no Palmeiras, ele deve maturar na Europa, né? Do jeito que foi o Vinícius Júnior, foi para lá, foi para o time B do Real Madrid, coisa e tal, e depois voltou para o time A. E aí muito também por causa que o Endrick é usado, pegando a pauta lá do início da live, o Endrick é usado de forma errada, na minha opinião. O Endrick não pode jogar de costa ele é jogador de explosão, cara. Ele pega a bola e ir pra cima. Os 2 melhores jogos do Endrick na temporada foi quando ele jogou pela ponta esquerda. A gente já falou disso em outras lives. Entendeu? Inclusive uma contra o São Bernardo, eu acho, na semifinal lá, ou quartas de final do Paulista. Cara, ele destruiu com o jogo. E outra, inclusive, contra o Corinthians. Ele foi muito bem na ponta esquerda. Né? Eu sou muito mais favorável que você dê mais espaço, como vem sido dado a esses garotos, né? O John e o Luiz Guilherme e o Endrick, principalmente, que são jogadores onde a gente mais precisa. O Naves e o Garcia a gente não precisa tanto, né? Precisou só uma vez do Naves, quando não tínhamos nem Murilo, nem tínhamos o Gomes, e passou bem pelo teste. Mas esses 3 aí, sim, cara, eu sou muito mais favorável que a gente continue nessa pegada do que contratar uma estrela, cara, do que trazer um Rames Rodrigo. Também não sou favorável, e aí não é a questão, o São Paulo trouxe o Rames, não é inveja, entendeu? A gente tá reclamando porque os times estão se fortalecendo, teoricamente, a gente não sabe se vai dar certo o Rames ainda, vamos ver, mas os times estão contratando para tentar fortalecer, o Palmeiras não, o Palmeiras com todo o nível que tem não tá, esse é o ponto, não é inveja de uma contratação ou outra, não, porque a gente tem os nossos jogadores também que invejam muito, que os times invejam muito, queriam ter nos seus times. Né? Mas essa rotulação dos meninos da base é bem legal, cara. O Luiz Guilherme, ele tá para mim, tá mais pronto no Palmeiras. O John teve a oportunidade de jogar titular contra o Inter, foi muito bem, o melhor do jogo, inclusive, mas tá naquele processo, é um jogo bem, outro jogo que se a gente quiser apostar nele, talvez ele não vá tão bem, né? Não pode jogar a pressão toda nos garotos. E fica essa questão. Não contrata, cara, então vamos contar com a base. Não contrata, vamos contar com a base, vamos colocar os meninos com a cabecinha boa, para na hora que a gente precisar reverter um placar e tal, contar com os caras. Porque é o que a gente tem, entendeu? É o que Caio falou. Cara, a minha esperança e a minha total credibilidade é em Abel Ferreira e no time do Palmeiras. Entendeu? O peso da camisa a gente vai ser colocado em campo sim. Por isso que eu digo que isso aí conta muito. Mas a gente ter o Abel Ferreira do lado de fora e a gente ter esse plantel que joga junto há um tempo, a gente tem essa galera aí com a cabecinha boa, o Rony, o Dudu, o Veiga, o Gustavo Gomes, o Everton, que faz essa espinha dorsal do Palmeiras, o Palmeiras ficar bem dentro de campo, é isso que eu aposto, entendeu? É isso que eu aposto. Então a renovação é válida, entendeu? Inclusive, já pegando o gancho aqui, fugiu o nome dele agora, o da base, tá sendo negociado com o time de Portugal, o Pedro Henrique. Pedrão, né? Não. O que é volante. Pedrão era zagueiro. Pedrão é zagueiro. Nem é mais do Palmeiras. O Pedro Lima? Pedro Lima, isso. Campeão os 2 anos. Está sendo negociado. Prestado com opção de compra. Com opção de compra para um time. Assim, a notícia que eu vi foi para um time pequeno de Portugal. Nem o time foi falado. Acadêmico de Viseu. Poxa. Aí com opção de compra, provavelmente tem custo baixo, ou seja, é mais uma joia que a gente está perdendo dessa forma. Porque o cara não foi nem testado. É um dos jogadores que poderia também ter uma oportunidade lá, visto o que ele fez no Sub-20. Já que a gente tá só tantos jogadores que fazem um bom futebol lá no Sub-20. Esse era um dos jogadores, como o Kevin agora subiu, como depois de ser novo, né, para jogar alguns jogos. Enfim, mas essa renovação ela é super válida, até para valorizar o jogador, né? E a gente sabendo da incompetência da nossa presidente de não contratar, a gente vai ter que uma hora ou outra contar com esses caras, com esses meninos, né? Perfeitamente. Thiago, como é que você vê aí essa questão da renovação, né? E a efetivação do Luiz Guilherme?
O Luiz Guilherme, ele cavou seu lugar no time, né? Ele aproveitou a oportunidade que teve, as oportunidades que teve e cavou. O Abel também, ele é um cara muito, muito inteligente, né? Ele avalia o jogador como ele é uma peça de grupo, como ele é individualmente, como ele aproveita as oportunidades. Isso é visível que ele dá oportunidade para os moleques, ele dá oportunidade para quem chega. E o talento o garoto tem, né? Sem dúvida, é como foi falado maestralmente. O Endrick, ele já tem uma pressão gigantesca nas costas, e isso é bom para os outros garotos, porque ele acaba sendo o foco, e os outros garotos vão procurando os seus lugares ao sol ali de uma forma. Lógico que haverá a pressão, porque está vestindo a camisa mais campeã do futebol nacional, mas ainda assim é uma troca de foco, né? O foco está sempre na estrela principal, que é o Endrick, inegavelmente. Então, foi muito bem a questão da renovação, mas o Palmeiras é aquela. Ele renova com um, perde 3-4. Renova com um, perde 3-4. E vai perder mais uma joia aí para o futebol inexpressivo, que é o futebol de Portugal, que é um futebol coadjuvante na Europa. Então, quer dizer, perde um time pequeno de um futebol coadjuvante. Quem vai ganhar dinheiro? Quem vai ganhar dinheiro é o time da Europa, que vai fazer dinheiro no moleque se o moleque evoluir. E é muito provável que evolua, porque tem capacidade, no Sub-20 fez um bom trabalho, que é o Pedro Lima. Então, cara, o Palmeiras, ele tem que valorizar mais o produto Palmeiras. Infelizmente, a gente tem muita deficiência nisso. Só dando uma moral aqui pro chat, Bruno, aproveitando a deixa, o João Guilherme Bertanha está dizendo aqui, ó, João Guilherme Bertanha, é isso mesmo. Palmeiras e torcedores não merecem o que estão fazendo com o manto sagrado do nosso Verdão. O Verdão é o maior do Brasil. Concordo com você. O que está sendo feito aí é jogar a camisa do Palmeiras no cesto de roupa suja, né? Para não falar outra coisa. Daniel dos Santos está dizendo, ó, Aníbal Moreno, novo jogador do Palmeiras. Esse já cravou, né? Já está dizendo que vem. E um outro comentário aqui do João Guilherme também está dizendo, em falar em futebol, onde o Flamengo acha dinheiro para contratar notícia aqui jogadores. A respeito da contratação, oficialmente nada, tá, Thiago? Não, tudo bem. Só trazendo aqui a perspectiva do nosso amigo aqui, que está participando do chat. Nós não estamos dando nenhum tipo de notícia oficial. Sim, entendi. Só lendo mesmo a opinião da galera no chat. João Guilherme Bertanha ainda diz, em falar em futebol, onde o Flamengo acha dinheiro para contratar jogadores? Será que esse dinheiro que o Flamengo tem não seria suficiente para indenizar as famílias que perderam os filhos lá no acidente, aquela tragédia, né, que teve lá no Ninho do Urubu? Aliás, eu nem sei a que pé que está isso, eu não sei se vocês estão a par, se o Flamengo, melhor dizendo, indenizou as famílias ou não, mas realmente o Flamengo tira dinheiro de uns lugares que a gente não sabe, né? Será que é porque não há isonomia na distribuição de renda dos campeonatos? Será que é porque ele ganha mais do que todo mundo? Será que é porque a Globo o favorece em todos os quesitos? Não sei, talvez esteja viajando. Respondeu tudo, né, Thiago? Dá continuidade aí, Bruno. Caio, como é que você vê essas renovações aí, a efetivação do Luiz Guilherme? Cara, eu fico chateado por a gente ver algumas joias como o Pedro Henrique, né, sendo desperdiçados. Não tem outro nome para o que está acontecendo no caso dessa negociação. Eu acho que se é um empréstimo para ele ganhar rodagem e voltar para o Palmeiras é uma situação. Mas emprestar com opção de compra, se é um cara que tem tanto potencial, eu não faria isso. Até porque se a gente contratar alguém na posição dele, um titular, um reserva, já que tanto se fala de uma reformulação aí na virada do ano, ele é o cara que vai estar ganhando tempo como terceira opção, que é o que acontece hoje, por exemplo, com o Gustavo Garcia. Mas em relação aos que renovaram aí e estão integrando o profissional, cara, todos eles são jogadores aí com um baita potencial, tem muito para dar certo aí. Fabinho, né? Eu me atrevo a dizer que o Luiz Guilherme é uma realidade dada a sua devida proporção. O que é essa devida proporção? Eu não vou colocar ele ali no caldeirão fervendo, num clássico, num jogo contra um Flamengo, a menos que ele esteja
com mais rodagem e entrando aí de forma seguida aí em jogos e se destacando. Aí vira uma possibilidade, né? Mas eu acho que no quesito etapas está sendo feito com ele o que não foi feito com outros, né? Que é justamente a não passar do ponto, não queimar a etapa. Por isso que ele está amadurecendo, está se destacando. É importante essa questão da pressão. A gente vê aí a diferença no rendimento de um atleta pressionado, que é o caso do Endrick, e um atleta não pressionado. Por que eu falo sobre essa pressão? Gente, se o Endrick não tivesse vendido para o Real Madrid, talvez seria a mesma coisa pelo muito que se falou dele quando o Palmeiras ganhou a Copinha pela primeira vez, pela forma a qual ele foi pedida no profissional, entendeu? Então, acho que tudo isso no psicológico de um jogador que não está pronto pode pesar. Felizmente, o Endrick tem uma família maravilhosa que dá um acompanhamento super legal para ele. E isso tudo faz bem para o atleta. Então, cara, eu acho que a gente vendo aí essa molecada que está renovando o contrato e subindo para o time profissional, eu acho que é super positivo. Isso acontece no Palmeiras praticamente desde 2020, mas é bom ver essa sequência de trabalho aí, cara. Vamos manter aí essa expectativa boa para a base. E quando o jogador maturar, ele pode ser mais do que aquele cara que compõe o elenco. E isso pode ser benéfico para o Palmeiras, tanto no sentido técnico, como no sentido financeiro, como no sentido tático, porque hoje, por exemplo, a gente conta com um técnico que gosta de jogador polivalente, né? E muitas vezes isso gera até reclamação por parte da torcida aí, dele improvisar jogador em outra posição, só que aí esse jogador por muitas vezes vai lá e vai bem. Então, eu acho que essas renovações não tem como a gente ver de forma negativa não, Bruno. Eu também acho totalmente certo você renovar o contato do Fabinho e do Naves. O Naves já demonstrou, né, bom futebol quando ele jogou. O Fabinho também, né, se não me engano, o Fabinho tá oscilando um pouquinho, né? O Fabinho. Inclusive, é que assim, o Fabinho, o que acontece? Quando ele surgiu, quando ele apareceu, subiu para o profissional e tal, ele foi um dos que mais se destacou. Ele foi um dos que mais se destacou na posição. Né? Bola longa, qualidade do passe, sabe sair jogando tal. Só que ele teve 2 lesões que foram bem complicadas. E aí, desde que ele teve essas lesões, a gente não viu aquele futebol que apareceu para ele no começo. Mas, assim, é um cara que é novo. É um cara que está num processo de maturação e eu acho que tem muito para vingar sim, cara. Eu gostei muito também do John, falando de outro, né? O John também, quando internacional, por exemplo, eu gostei muito do futebol que ele jogou. É claro que a gente não pode botar tanta expectativa, tem que ir aos poucos, né? Mas Porque eu falei muito. a respeito do Luiz Guilherme. Sim. Entrou bem num jogo, beleza. No outro jogo aí, se tiver a oportunidade de entrar, vai jogar uma minutagem parecida. Pô, segue se destacando? Pô, vamos dar um pouquinho mais de tempo para ele dentro de campo. E gradativamente ele vai conquistando seu espaço. Agora, você quer ver um comparativo que eu faço com o próprio Endrick? Você já reparou que quando ele entra durante o jogo, ele vai melhor? Ele rende mais? Concordo também. Como é que é? Entendeu? E aí, assim, o pessoal, quando ele entra durante os jogos. Quando acontece isso, ele vai lá, vai bem num jogo, faz um gol, tal, faz umas jogadas legal. Pô, esse moleque não pode ser banco. Aí, quando ele vai para o time titular, o que isso significa? Não pode ser titular. Que não tá no tempo dele ser titular. Um dia ele vai ser, mas não é a hora.
É o que eu acho que não pode ter excesso de cobrança. Por exemplo, eu tô achando o Luiz Guilherme muito bem. Não é só um jogo Mas que é ele o se que o destacou. Thiago falou a respeito do Endrick. O, o suporte não é maior do que a cobrança. E talvez o inverso com o Luiz Guilherme. Por isso que o Luiz Guilherme, aos pouquinhos, está ganhando o espaço dele. A gente espera que siga dessa forma e que daqui 1 ano e meio, 2 anos, apesar que não sei se vai demorar isso tudo, já tenha uma importância maior, não a nível de time, mas a nível de elenco. O Luiz Guilherme está muito bem, e o Endrick precisa de um pouco mais de paciência, talvez, né? Porque você vê o Endrick, por mais que ele se esforce, você vê que nem vocês comentaram, no 1 contra 1, né? O Endrick não está tão bem, né? Ele recebe uma bola, você vê que ele tem muita dificuldade de passar, né? Ainda mais com um zagueiro que tem mais físico que ele. Então a gente tem que ir devagar com o Endrick. Nesse 1 ano que ele tem no Palmeiras aí, né? Que é Ele aquela tem malícia também que ele tá pegando, né, Brunão? Aquela malícia de jogo, né? É outro nível, né? Você jogar no profissional e você jogar lá na categoria de base. Tem toda uma malícia por trás de tudo, né? De como você chegar, a força que você chega para dividir uma bola, né? O ombro a ombro, às vezes, quando chega. Toda essa malícia ele vai pegando com o tempo. É normal isso aí. É normal. Agora, como o cara já é do Real Madrid, a cobrança realmente para ele vai ser bem maior, né? Do que com os outros. Eu acredito que ele vai conseguir, ainda mais agora que ele fez 17 anos, né? Ele tá avançando de idade e ele vai começando a ganhar corpo, começando a ganhar massa muscular, né? Então isso ajuda também, né? Quando ele vai disputar a bola com o zagueiro, mas eu concordo com você, assim, quando o Henrique entrou durante os jogos, ele foi bem. Aquele jogo contra o São Paulo, né? Que o Palmeiras ganhou no Morumbi, né? Ele entrou durante o jogo, né? Não foi. Foi durante o jogo que fez o gol, o segundo gol. Sim, sim. Para mim, os melhores jogos do ano dele foi aquele. Entendeu? Que ele entrou durante o jogo e fez uma Verdade, ótima verdade. partida. Entrou bem mesmo. Mano. O Palmeiras não E, fez uma boa partida, mas ele foi uma exceção. sim, mas resumindo, o Palmeiras, a base tem que ser muito observada, né? Então, eu concordo com isso totalmente, de renovar com o Lives e com o Fabinho. E o Luiz Guilherme tá, que nem eu falei, tá muito bem. Eu acho que ele, né, já tá se adaptando com mais facilidade. Entendeu? E totalmente certo, acho que o Luiz Guilherme vai dar muitos frutos no Palmeiras. Bacana. Galera, rapidinho, Brunão, desculpa interromper, só para mandar um salve para a galera do chat aqui, tá tendo bastante participação aqui da galera. O Lamartine Filho tá dizendo, Rony, Dudu, Breno Lopes tá entregando muito pouco. Olha, o Rony e o Dudu discordam, amigo, mas o Breno Lopes ele tá entregando o que ele tem também, então Breno é Lopes bem na difícil. mesma prateleira aí tá errado, né? Não dá para comparar, né, cara? Não é a mesma coisa, um Fusca e um Fusion, O Rony não dá, até né, velho? citei anteriormente, acho que ele não estava nessa hora, né? O Eu Rony acho que está ele jogando no perdeu essa parte. sacrifício, né? Depois daquele entorse lá. O Dudu também vem aí sentindo a panturrilha e tal, que pode muito bem ser justificado aí com a questão do desgaste. É o cara que não reveza jogo, é o cara que Não é para robô, de né, cara? todas, né? Então, uma hora o corpo berra, cara, não tem jeito. Sim. Outro comentário aqui, José Ivaldo, né? Tá mandando uma boa noite para nós da bancada, tá dizendo que deixou o like, maneiro, obrigado aí, José Ivaldo. Aliás, quem tá na live aí, por favor, deixa o like, galera, que ajuda bastante. E um outro comentário do José Ivaldo é: bancada, mandem um avante palestra para nós de Caetés, interior de Pernambuco, e todos os nordestinos feras do Poxa, bem. Conterrâneo que da Um nordestino hora que a aí, abraço aí, gente um tá. avante palestra para Que todo o da hora que a Nordeste. gente chegou aí em Pernambuco, aí no show Da de interior, hora. bola. cara. Um avante Aliás, eu não palestra, sei. abraço para vocês aí. Falando de nordestino, não sei se a galera se tocou, mas estamos um representante aqui, né? Tamo Que é o junto. Marlon, o cara que é parte Conterrâneo. importantíssima da bancada. Show de bola, José Ivaldo. Seja bem-vindo. Fala, Obrigado fala pelos com os comentários, cara. nordestinos aí, minha joia. Não, eu já agradeci aqui o José Ivaldo e a todos os outros aqui que possam ter também ser do Nordeste, não ter falado aqui, né? Sempre bem-vindos, né? E só mostra o crescimento aqui da nossa live, nossas redes. Valeu, José Ivaldo. Tamo junto, meu conterrâneo. Top. Ô, Brunão, vamos chegando no encerramento aí, como é que tá? Sim. Tem mais uma pauta, mas o Marcelo precisa encerrar a live, então a gente já pode cada um fazer suas considerações finais, né? E a gente encerra, Show. tá? Então vamos lá, Marlon. Suas considerações finais aí, o seu placar para domingo. Beleza, Bruno. Cara, só agradecer mais uma vez a todos, cara. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui. Tiagão, Caio, você, Brunão. Ao Marcelo também aí, a esse projeto aí, Palmeirense de Verdade.
cada vez maior aqui na mídia alternativa, né? E só agradecer o espaço realmente, né? Pegando já o gancho aí do José Ivaldo aí, do meu conterrâneo aqui nordestino, eu sou aqui da Paraíba, então, assim, ter esse espaço, para mim, é muito gratificante, falar do time que eu amo, do time que eu tenho, que eu torço desde pequeno, cara, é uma coisa, para mim, imensurável, de verdade. Eu agradeço aqui todas as lives, todas as oportunidades que eu tenho, eu agradeço demais a todos vocês, né? Para não estar de um em um, para não ser injusto com algum que faltar. Mas eu sou eternamente grato a vocês, né? E estamos juntos aí para cima, Verdão. Placar de domingo, para mim, 3-1 Palmeiras, 3-1 Palmeiras, o ajustezinho defensivo tá vindo, mas eu creio que ele ia levar gol. 3-1 Palmeiras novamente. E, cara, sigam as redes aí, eu tô no CEP Mil Grau lá no YouTube, tô no TikTok, tô no Instagram, né? Todo dia conteúdo para vocês em todas as redes, tá? Deixando vocês sempre bem informados. E tamo aí, Avante Palestra, tamo junto em tudo aí, cara. Perfeitamente aí. Thiago. Bom, galera, satisfação da hora live. Obrigado aí para você que acompanhou a gente até agora, quem curtiu, quem compartilhou, quem também deixou seus comentários, suas perguntas, seus pitacos, os seus amendoins, que a gente sempre gosta dessa interatividade aí. O Ezequiel Lopes, inclusive, está comentando ainda, está bem bravo com a Leila aí, ó. A gente também está bravo, viu, Ezequiel? Não é só você, não. Mas ele está falando aqui, conselheiros, gambás e não sei o que, já está sendo um pouco mais enfático, mas enfim. Da hora demais a live, legal estar com vocês. Sigam a gente lá no Reflexão Palmeiras, no Instagram, @Reflexão Palmeiras. Estou também no TikTok mesmo, @, Reflexão Palmeiras. E também no YouTube, só pesquisar que você acha o nosso trabalho lá. O lance é falar do Palmeiras de uma forma mais dentro da sua história, dentro do tamanho da sua camisa, e também para dar aquela pitacada, aquela zoada, porque o futebol não pode ser só seriedade, né? Tem que tirar um sarro também. Falando do futebol de domingo aí, do próximo jogo do Palmeiras, acho que o América não vai dar conta, obviamente, acho que 2-0 Palmeiras aí, fora os gols que o Rony vai perder, que eu sempre coloco na pauta, né? Sempre coloco na minha estatística. Deixa eu ver, o Palmeiras vai chutar 27 vezes. O representante do Maurão na bancada aí, ó. Vai chutar 27 vezes, 25 para fora, dessas 25, pelo menos 18 foi o Rony. Mas brincadeiras à parte, o Rony é um monstro de jogador, mas sempre perde muito gol, né? Então acho que o Palmeiras leva aí 2-0 com muita tranquilidade e vamos retomar a boa fase no Brasileiro. E vamos para cima. Perfeitamente. Caio. Bom, é sempre um prazer enorme estar aqui nessa bancada. Estava dando uma olhadinha hoje, foram quase 70 pessoas aí na nossa audiência. Muito obrigado por vocês aí ter acompanhado. Então, nas próximas lives, continuem nos prestigiando, vem aqui. Não apenas deem o seu like, mas deixa seu comentário, né? Faça sua pergunta, né? Esse é o intuito aí, a principal função do chat, que nós somos a bancada aqui, mas vocês são uma bancada à parte, tá? E sigam lá o Arquiporcada. Lá o ingresso não custa nada, também não esgota, todos são bem-vindos. Falar de Palmeiras é sempre bom e dividir isso com outros palmeirenses é ainda melhor. Meu placar aí para o jogo de domingo: Palmeiras 2, América 0. Perfeitamente. Olha, pessoal, falando de vocês, tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto aí, muito orgulho de dividir com vocês a bancada todas as quintas-feiras aí, Caio, Thiago, Marlon, né, o próprio Marcelo que não está aqui hoje. Pessoal, sigam minhas redes sociais, Universo Palestrino no Instagram, Universo Palestrino no YouTube, Bruno Futebol Total Kawaii e Bruno Saad, meu nome é SAAD no Facebook. Muito obrigado a todos vocês do chat aí, pela nossa audiência aí, sempre nos prestigiando, né, dando força pro projeto. E vou falar, meu placar é Palmeiras 2-0, estou também com o Caio, acho que nós vamos vencer. E espero encurtar essa distância para o Botafogo aí e até para o game para o Flamengo, né? Porque se o Palmeiras ganhar e eles tropeçarem, o Palmeiras pode, quem sabe, assumir até uma segunda colocação, né? Sim, bem lembrado. Acredito que o Palmeiras vai fazer um bom jogo aí, Palmeiras aí que deu uma respirada aí e para mim vai começar a engrenar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira aí, se Deus quiser, com uma vitória do Verdão aí no Brasileiro e na Libertadores. Então, pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Nos vemos lá. Tchau, pessoal. Valeu, galera.
Avante palestra. Tchau, tchau. Tchau.